sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viana Pod. Eu sou a Bruna Menson, sou empreendedora aqui em Viana do Castelo. E aqui do meu lado está minha parceira de mesa, nos negócios e na vida. Isso aí, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Caola Pinheiro, CEO da Beck Digital, que é uma agência de marketing digital aqui de Viana do Castelo. Também temos o Guia Comercial e o Viana Pod, né? E hoje, como vocês já devem estar sabendo aí, porque a gente sempre solta um pouco antes quem é o convidado da semana, a gente tem uma convidada muito especial. Mais uma convidada especial Exatamente. aqui no nosso podcast. Antes de apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Verdade. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar aí com os amigos o episódio, tá bom? Isso aí. Então, eu vou falar um pouquinho da nossa convidada, que é empreendedora também aqui de Viana do Castelo, Carely Oliveira. Seja muito bem-vinda. Olá, meninas, tudo Ela que bem? faz esses Tudo milagres bem. no cabelo da Bruna aí, ó. Vim Estamos assim, aqui ó. para isso, para deixar todas maravilhosas. Isso aí. Muito bem. Então, meu nome é Carely Oliveira, eu tenho um salão de cabeleireiro aqui em Viana do Castelo. Já vivo aqui em Portugal há 8 anos. Adoro o meu trabalho e vim aqui falar para vocês um pouquinho da minha história, de como cheguei até aqui, de todos os percursos que corremos e é isso que vai rolar. Vou ter que assistir para saber. É boa. Bom corte já. Vamos começar então já contando um pouquinho da sua história. Você também, a Carely é brasileira, obviamente, como vocês perceberam. Apesar dela estar já bem portuguesa, porque ela já vive aqui há 8 anos, né? 8 anos, 8 Bastante anos já. tempo. E como foi? Você chegou aqui, você hoje tem o seu salão, a sua estrutura, é uma empreendedora aqui já. Mas de sempre foi sucesso. assim? Mas como foi Não. esse começo? Nem sempre foi assim. Eu vim a Viana uma vez passear, visitar meus tios. Eu tenho uma tia que mora cá já há muitos anos e eu vim visitar ela. E me apaixonei por Viana. Mais uma, né? Me apaixonei. Queria ficar, mas na época não deu certo. Tive que voltar para o Brasil. E menos de um ano depois eu recebi a proposta, porque eu fiz um estágio quando estive aqui no salão, que eu já trabalhava no Brasil. Quando vim aqui, fiz um estágio no salão. E recebi uma proposta de vir trabalhar aqui. Bom, E eu falei, olha, tô jovem, fechei meu salão no Brasil, larguei meu trabalho e falei, olha, tô jovem, eu vou tentar sim. e arriscar. E vim, graças a Deus, fui recebida pelos meus tios, me apoiaram em tudo. Que O que é bom. muito Muito bom, muito bom. importante. Ter família é muito É. bom. Eu sei que tem muita gente que vem sem a estrutura familiar e que é complicado, Sim. mas graças a Deus eu vim com uma estrutura familiar que me deu um apoio muito grande. Que bom. E comecei a trabalhar aqui para outras pessoas, em outros salões de cabeleireiro, para me adaptar à forma, porque nem todas as pessoas são iguais. Exato. E o estilo do cabelo que a gente faz no Brasil não é igual ao Uhum. estilo de cabelo que a gente faz aqui em Portugal. É diferente. Então, tem que se aprender. E eu fiz isso. Tive a trabalhar para aprender. Passei alguns anos até conseguir montar o meu negócio. Quando eu senti que tinha estrutura, tinha cliente suficiente para poder montar Pra o meu poder. negócio, eu resolvi abrir meu salão. Ah, Graças a Deus, estamos aí já 2 anos de casa. Muito abençoada. Fica em casa, né? O lugar, É, o espaço fica da em Carely, casa. pessoal. Quem não foi, já deixa aqui o convite. Antes dela fazer o convite, eu já deixo, porque realmente Porque é um é espaço encantador. maravilhoso. É né? maravilhoso, é Né? maravilhoso. E lá no mesmo. Brasil, quando você começou a trabalhar com cabelo já, né? Sempre foi seu sonho? Você sempre quis trabalhar com cabelo? Era sua paixão? Sempre. Trabalhar com beleza? Sempre, Bruninha. Desde pequena, eu sempre gostei de mexer com cabelo. Minha mãe até brigava comigo porque era eu arrumando o cabelo das minhas primas, sempre que ia em casa. E minha mãe falava assim, larga o cabelo delas. E elas, deixa, deixa. E era eu arrumando o Tava cabelo bom, das né? primas, cortava o cabelo. Minhas bonecas ficavam um dia com o cabelo. Ganhava a Impecável. boneca, No já dia seguinte cortava. era cortado, pintado. Até o cachorro eu pintei o cabelo dele uma vez. Descolori e pintei de colorido. Então eu sempre soube que eu queria ser cabeleireira. Eu tenho mesmo a paixão, eu gosto do resultado, você transformar as pessoas e ter aquele resultado, aquele impacto, é muito bom. E as histórias de vida que a gente aprende também. É um ramo que você é um pouco psicóloga, você é Verdade. amigo, tem muitos clientes que viram super amigos nossos e é muito bom mesmo. É verdade. E é verdade o que ela falou. Psicóloga. Você vai no salão,
a pessoa tem que ser psicóloga. Porque aquela conversa, aquela troca que você tá ali, naquele momento que você fica, que às vezes passa 1, 2, 3 horas, tem processos que devem demorar até mais do que isso, né? Sim. Acaba criando esse contato, essa afinidade e sendo psicóloga. Então, Sim. além de cabeleireira, psicóloga também. Quem quiser Verdade. desabafar, vai lá na Carelli. Vai Faz lá, o cabelo gente. já. E já Aproveita. conversa. E entrando mais nesse assunto de quando você veio para Portugal, mesmo tendo essa estrutura familiar, como você bem falou, muitas pessoas não têm, acaba tendo um processo mais difícil, mas ainda assim, como foi para você vir para cá, um país diferente, apesar de falar que é a mesma língua, né, que é português, é também diferente, como foi? Sim. Teve algumas divergências, alguns pontos não muito bons, mas nada que eu não conseguisse contornar e até mesmo eu digo que eu sou abençoada porque muitas pessoas que passam pela minha vida são pessoas muito boas, muito bacanas. Então eu não tive muita linha de confronto com a cultura e com o jeito das pessoas, mas sim, é um país diferente, são Uhum. culturas diferentes. O principal, eu acho, é a gente saber respeitar. É verdade, Concordo. falou É, tudo. Do mesmo jeito que eu quero que venham na minha casa e me respeitem, eu É. também respeito a casa deles. E é isso. Tendo respeito, tendo humildade, a gente consegue lidar com tudo. Eu acho Concordo, que é muito 100%. isso. Acho que é isso. A Porque pessoa vem, às vezes quer colocar aqui as regras que ela acredita que são as certas no país dela. E aqui Sim. você tá num país totalmente diferente. eu acho que Sim, esse é o uma maior cultura problema. diferente, né? Porque Sim. eu penso assim, se você saiu do seu país, tem que ter algum motivo, né? E aí você quer trazer tudo que tinha no seu país pra cá, Aí vai então ficar ruim aqui também. você Vai continuar é- do mesmo jeito? você tá imigrando pelo motivo errado. Então, tem que conseguir identificar qual é o Sim, motivo pelo qual sim. você tá indo embora do seu país. Sim, e uma É. coisa que Viana conquista muito a gente é por essa paz, essa tranquilidade que a gente Sim. tem. A Verdade. gente tem uma Uma qualidade, segurança, né? a gente tem uma qualidade de vida espetacular aqui. A Concordo. gente tem mar, a gente tem monte, a gente tem tudo. Tem o Rio aqui É. também, ai, maravilhoso. A gente fala que Viana é perfeito, porque Viana Sim. tem tudo, né? Sim, e é uma cidade que é uma cidade pequena, mas tem tudo. Verdade. Tudo que a gente precisa, a gente consegue ter aqui. Então, pra quem gosta, igual eu sou do interior de Minas. Pra mim, eu tô na minha paz aqui. Um lugar Mineiro maravilhoso. imigra, né? É verdade. Nossa senhora, Tem você mineiro fica no vendo mundo vídeo todo. Tem muito mineiro aqui, Mas amiga, é tem verdade. muito imigrante mineiro, É, né? Você assiste Eu falo, vários eu acho vídeos que no eu TikTok. vejo vários vídeos do TikTok. Eu falo pra Bruna, eu acho que lá em Minas não tem mais ninguém. Tem. É porque mineiro faz muito filho. Ah, então tem muita sobra. gente Aí pra- tem que dividir, Tem muita né? gente pra emigrar. Compartilha. É, mas eu sou de família de imigrantes. Então, meu pai, os Mas, irmãos sério? dele. Ah, É, sério? meu pai viveu 13 anos nos Estados Unidos. Então, é uma Uau, família que que a gente não legal. fica ali preso. Então, A gente Ai, acha que foi as tipo, primeiras, né? a gente faz primeiro com a nossa família. abriram a porta pros outros. É, abrimos as portas e viemos como, ao contrário da Carelli, como ela falou, algumas pessoas vêm sem estrutura, sem família aqui. A gente é assim, Esse foi o nosso caso. A nossa estrutura era o visto só pra vir e E viemos com a acabou. cara e a coragem também. Vai com a cara e coragem, com muita fé, que vai dar certo, Mas, né? mas foram abençoadas também, Amém, que os verdade. caminhos foram abrindo É, e é, vocês muitas hoje estão pessoas fazendo incríveis sucesso. também apareceram, Graças a né? Deus. Nosso Né? caminho. E- Carelli é é. uma, né? Pois. E é muito verdade. da energia de vocês também. Vocês transmitem uma energia muito boa para as Que pessoas. bom. Que bom. Isso faz a gente ter essa confiança e confiar no trabalho de vocês, Verdade. acreditar. Porque É recíproco, Que né? bom, a Carelli energia é também. muito importante. Verdade. Eu falo, eu gosto de ir lá no salão dela, porque ela é tão tranquila, faz uma energia tão boa. É. Você sai de lá renovada em todos os sentidos. É. É muito E bom. bonita ainda, né? Olha, Detalhe, né? olha, tá bonito. aprovado pela Paula. Sim, a Bruna quando vai lá, eu falo, Ela nossa, aqui, Carelli, gente. olha, tá. Né? Realmente. Arrasou. E aqui foi rapidinho. É, você faz Foi só um muito rápido, jeitinho, né? É. Mas no começo era Carelli é assim, por maravilhosa. exemplo, pra fazer o biscova lá no começo. Quanto tempo você demorava? E hoje? Nossa, é surreal o tempo, né? Isso depende do tipo de cabelo e tal. Mas quando eu comecei, óbvio, eu demorava um pouquinho mais, mas eu sempre tive uma facilidade para aprender. Ah, Então, tem muita coisa que eu aprendi sozinha e fui tirando a formação depois para ter o certificado, porque eu já sabia. só pra ter o certificado que precisa ter, né? Mas já sabia sim, fazer. Sim. Tem bom. que tirar. E você veio direto pra Viana. É Direto pra vianense Viana. já. Faz 8 anos que você tá aqui em Viana. Sim, 8 Nossa. anos. Legal. Acompanhou esse processo, que era mais calminho, e eu acho que, assim, a gente que tá aqui 2 anos, eu acho que já tá um pouquinho mais caótico. Você Ah. percebe essa mudança também?
Muito, 8 anos? muito. Há 8 anos atrás uma era janela enorme. muito tranquilo aqui. Tinha muito menos movimento, quase não se tinha trânsito. A comunidade de imigrantes aqui era muito menor. E foi crescendo bastante. Tem Sim. crescido bastante mesmo. É, Cara, ele realmente, pode a gente falar. mesmo para vir para cá não pegava trânsito, agora já Nossa, agora Pois. tá um caos, principalmente nessa época de festas, assim. é Vai muito chegando a turístico. festa da agonia e começa a ficar muito mais Sim, cheio, né? sim. E a Viana é gente muito turístico, percebe. né? Viana é... É. Isso é bom também, né? Tem que ter um movimento. Sim. Cidade. Sim, sim. E agora no verão as pessoas vêm para aproveitar. As praias têm um pouquinho de vento, mas as pessoas vêm para aproveitar, Eles não porque é estão o nem mar. aí, né? Eles vão Sim, comer. são os efeitos medicinais. Eu tenho clientes que falam, tem clientes que são de fora e que vêm aqui a Viana passear todo verão. Nem tem familiar aqui, mas vêm porque vieram uma vez, passearam e gostaram. Sim. E ela me diz, eu venho aqui porque eu gosto das águas medicinais da praia, todo eu mundo- gosto verdade, da todo mundo fala energia que é. daqui de Viana. São apaixonados. E É. vêm para passear, moram fora e vêm para passear aqui em Viana, nem que seja para passar 2 dias. Tá vendo? Viu? Realmente, É. Viana E Viana não tem muito como se gostoso, né? apaixonar, é muito Não. gostoso. E você entra na água do mar aqui já não? Entro. Entra? Entro já sempre. tá Sim. vianense mesmo, então. Segunda-feira passada eu entrei. E tava geladinha? Tava congelada. Os Gente, primeiros 5 minutos dentro d'água dói. Mas depois o corpo acostuma e sabe que faz bem pra saúde, pra Sim, a água circulação. gelada. Vascular, nossa, faz muito E bem. pro cabelo, E ela pro não fala pra Pro você? cabelo, Lava o cabelo, cabelo na muito água. importante. Lavem o cabelo com a água mais fria possível, porque a água quente é um veneno pro seu cabelo. Ela fala isso toda vez. Ela tá lavando na água fria, eu falo, mais ou menos. Só a fumaça saindo lá. Eu Ai. falo, Bruno, a Carelli falou, hein? Então, eu faço tratamento com vaporização. É. Tá com o cabelo lá no vapor. Daqui a pouco a Caola abre a porta, tá lá o cozido de Bruna. Exatamente. Mas eu acho que é Gente. impossível tomar banho de água gelada, que acho que nem Não, lavar só o cabelo, eu não né? consigo. Só na hora do cabelo. É assim, Eu não consigo. quando a gente vai se acostumando, consegue. Eu, sempre que lavo meu cabelo, banho é na água gelada. Mas é uma coisa de costume. Você vai lavando, vai arrefecendo a água aos pouquinhos, para pelo menos a última água passar mais fria no cabelo, porque vai ajudar Faz muito. diferença. Sim, sim. É estimular o seu couro cabeludo, a circulação sanguínea. É muito bom, muito importante. Conta É, um pouco água sobre o gelada faz equipamento, né, que ela tem ali, que eu achei muito legal, hein? Da última vez que Tem faz até a um vídeo no guia. análise, né, do couro Sim. cabeludo. Eu até coloquei um vídeo lá no guia, porque eu achei aquilo muito incrível, porque você consegue ver ali, né, realmente o É. couro né, a Como que tá o saúde estado ali. do fio, a saúde do fio. Sim, sim, do couro cabeludo é a tricocâmera. A análise com o tricoscópio é para poder ver, identificar as características que está no couro cabeludo, se a pessoa tem algum tipo de dermatite mais acentuada, se a pessoa tem algum fungo no couro cabeludo, Sim. excesso de oleosidade. Nós conseguimos ver com o auxílio do equipamento mais a fundo, o que dá um diagnóstico muito mais exato para a gente. Muito bom. Conseguimos identificar qual o tipo de tratamento correto que aquela pessoa vai É precisar. importante. Entende? São as tecnologias que estão a vir agora. Hoje em dia, a tecnologia está a favor de muitas áreas. E É na verdade. nossa área do cabeleireiro, essa veio com tudo. Porque quando nós fazemos uma análise prévia do couro cabeludo, do estado do fio de cabelo, nós conseguimos ter um trabalho com um resultado muito melhor. Exato. Sim, A e pessoa a- sai de lá muito mais satisfeita, né? Sim, sim, e passa também segurança. A pessoa vê que você entende do que tá falando, você Exato. entende o que tá fazendo, você não vai colocar ali no cabelo dela algo que vai prejudicar o cabelo dela ou vai prejudicar o couro cabeludo dela. Então é Sim. muito importante a análise capilar hoje em dia na nossa área, é muito importante. É importante, é fundamental, porque às vezes a pessoa fala assim, eu preciso tratar o cabelo, cortar, fazer não sei o quê, mas às vezes o problema tá na raiz, literalmente. E a pessoa não tá sabe, no couro, é. E ali a é pessoa um não zoom sabe. mesmo, né? Você É, vê Eu vi tudo. todos os meus fiozinhos. Muito massa. Até porque sem o couro cabeludo saudável, não há fio, não há estrutura capilar que aguente. É. Se o couro cabeludo não estiver saudável. Por isso, a importância de não usar água quente, porque a água quente nós usamos para tirar a gordura da louça. O nosso couro cabeludo, ele produz naturalmente uma oleosidade que é a camada protetora dele. Se você tá tirando ali com água quente, ele vai entender o quê? Opa, eu preciso produzir mais. Então, por isso, às vezes a pessoa diz assim, o meu cabelo é muito oleoso. Você pergunta pra ela, você lava com água quente? Lavo. Seu cabelo não eu vai vou deixar tirar. de ser oleoso nunca. Porque Ah, quando você tá tirando a camada natural do cabelo, do couro Sim. cabeludo, a proteção natural, e ele tá entendendo que ele tem que produzir mais.
Porque ele não tá fazendo o serviço dele, não tá a ficar ali, Sim. ele tem que produzir mais. Por isso E vai ainda ficar tem mais gente oleoso. que lava o cabelo todo dia. É bom lavar o cabelo todo dia ou não? Pode, Se for pode com água lavar. fria, Pode lavar o cabelo todos os dias. Não, esse mito de que lavar o cabelo todos os dias faz mal. Não faz mal algum. O que você vai ter que ter é um cuidado específico. Óbvio que você não vai usar um shampoo que seja muito agressivo para o seu couro cabeludo. Tentar tratar bem os fios do cabelo, comprimento e pontas. Nunca precisa depositar muito produto no couro cabeludo. Não deve fazer isso. Nunca dormir com o cabelo molhado. Sempre lavou o cabelo, seca. Tem que Porque secar. tem muitos casos de fungo que você ganha por dormir com o cabelo molhado. A Bruna sempre seca, né? eu não durmo com o cabelo Tem molhado. que secar sempre, porque é muito grave. Quando você pega o fungo, depois você... Às vezes tem alguns casos de fungo que estão tão graves que nós, cabeleireiros, não conseguimos tratar ali no externo. Tem que entrar junto com o médico para fazer medicação interna para tratar e eliminar esse fungo. Às vezes a pessoa demora muito tempo pra descobrir, né? Sim, Exatamente, sim. aí acaba gravando. Às vezes a pessoa pensa assim, tá a coçar o cabelo e pensa, eu tô com caspa, tô com caspa, e tá ali tratando, achando que é uma caspa, mas tem ali um fungo no couro cabeludo. Já tá muito mais grave do que Pois, né? pois. Você dorme com o cabelo molhado, no colchão, no travesseiro já tem fungo. Né? Sim. Normalmente, que acho que são os ácaros, né? Que tem no Sim, colchão. ácaros. E aí, você dorme com o cabelo molhado ali, encostado naqueles funguinhos. Já É uma porta só aberta agrava, pra... né? E qual que é o ambiente perfeito para os ácaros e fungos proliferarem? Umidade. Umidade e calor. Você vai dormir, a sua cabeça tá quentinha ali no travesseiro, úmido, quentinho, ele vai se espalhar mesmo. Você tá alimentando ele. Por isso, sequem o vosso cabelo. Pode lavar todos os dias, tendo esses cuidados. Não usar água muito quente, proteger o fio, usar um shampoo de qualidade. O shampoo de qualidade não é um gasto supérfluo, é um investimento. Porque às vezes você tá usando um shampoo de supermercado baratinho, e esse shampoo, a fórmula química dele não é ideal pro seu couro cabeludo, não é ideal pro seu tipo de pele, pro seu cabelo. Sim. E aí você tá ali, ao invés de estar ajudando, você tá prejudicando o seu cabelo. E você depois vai ter um gasto muito maior para recuperar esse cabelo. Então é um investimento. Economizou em uma coisa e vai gastar em outra. Exatamente. Né? Final... É melhor prevenir do que remediar. Sempre falei. Começa a tratar da forma certa, que aí é contínuo, né? Você vai cuidando dele e ele vai ficando saudável e bonito. Sim, e ele vai agradecer. Sim. Vai agradecer. Eu tenho clientes que elas antes não tinham o hábito de tratar o cabelo, porque esse hábito de tratamento capilar é um hábito que está sendo incutido aos portugueses agora. Antigamente eles não tinham muito esse hábito. Quando eu vim trabalhar aqui, eu queria introduzir esse hábito no salão que eu trabalhava, só que eu não podia porque era um salão mais assim, mais rápido de atendimento. Então, não tinha aquele da cliente vir e tirar 1h30 para estar no salão. Não, a cliente queria chegar, lavar, secar e sair. Então, o que eles usavam, até brinco, já brinquei com a Caola sobre isso, que eles usavam a vitamina T de tesoura e não de tratamento. Que era sempre, tá estragado, corta, tá estragado, corta. Só que por mais que você corte, o cabelo ele não vai recuperar se você não tá dando o nutriente que ele precisa. Então, se você trata do seu cabelo, se você trata do couro cabeludo, o seu cabelo vai começar a crescer, vai desenvolver, vai ficar brilhante, vai ficar sedoso, vai perder aquele frizz excessivo. Por quê? Porque o cabelo, quando tá nutrido, ele ganha peso. Ele ganha peso e fica sedoso. Não fica aquele cabelo gritando ali com os fios espalhados. Verdade. Foi o que eu falei pra Carelli a última vez que eu fui lá. Eu falei assim, eu tenho uns frisinhos. Ela já dá pra fazer a orientação. Eu falei, eu quero ficar com cabelo volumosérrimo. Tem que fazer as coisinhas aos poucos. Mas no meu caso também acho que não é possível ficar com tanto volume, porque eu sempre tive o cabelo também tão... é genético, Sim, né? é genética. A eu também genética tive manda sempre muito. O cabelo que tão nós podemos fazer quando tratamos o cabelo, cuidamos bem dele, é melhorar algumas coisas. Mas tem coisas, óbvio, que a genética não tem como ir contra isso. A não ser que você põe um aplique. Implante, aplique. Hoje em dia tem solução pra tudo. Também. Hoje em dia só não tem solução pra morte. Mas pro resto tudo tem esse jeito. Por enquanto, né? Por enquanto então vamos ver se aí ajuda a gente. Mas mesmo na questão aí dos apliques, a pessoa tem que estar atenta em procurar um profissional que tenha perícia nisso, porque um aplique
Pode se usar continuamente, não tem problema, mas tem que ser bem feita a manutenção para não ter casos de queda de cabelo por tração. Porque às vezes o aplique tá mal colocado, tá ali fazendo muita tração no fio e pode cair. Aí começa a quebrar e cair. Começa a cair o cabelo mesmo, né? e fica aquela. Quando tira, Ganha fica até com aqueles buraquinho. peladeiras, assim, que a gente fala lá no Brasil, a peladeira no cabelo. Exato. Por quê? Porque foi uma técnica mal executada. Aplique, quando se coloca o aplique, não pode se doer à noite. A pessoa fala assim, coloquei o aplique e passei a noite acordada porque estava doendo. Não é está bem normal. colocado. Não. Não é normal. Esses procedimentos, para ser bem realizados, são indolor. Não vai te doer para não prejudicar o seu couro cabeludo. Não forçar a tração do fio. Essas coisas eu não penso. penso. Todo mundo fala mesmo, né? Tá doendo, a gente até fala, deve ser porque depois Então, agora... eu também nem tenho coragem de colocar por isso, porque o pessoal fica, tá doendo, aí depois eu vejo um selado também de algumas pessoas que ficam com um buraquinho e falam, não, vou ficar com meu cabelo ralinho mesmo. Não, mas sendo bem colocado, eu no bom salão né? eu também faço trabalho de apliques, e lá eu tenho clientes que colocam, usam continuamente, e não tem problema nenhum. Então, com o cabelo intacto, couro cabeludo intacto, porque fazem a manutenção direitinho. Eu acho que é aí que tá um problema também. Porque as pessoas colocam e não fazem manutenção. Aí depois começa a vir a reclamação de que tá caindo cabelo, de que tá danificando a pessoa só coloca, fio. né? Só coloca e não faz a manutenção. E tudo que a gente faz precisa fazer manutenção. Tem que fazer a manutenção, porque se você não fizer a manutenção, o cabelo vai cair, vai ficar prejudicado. Você tem que fazer, tem que tirar ali a manutenção. Normalmente, das extensões, é 1 mês e meio, máximo 2, tem que ser feita a manutenção da extensão. E o que acontece? Às vezes a pessoa vai tirar as extensões e acha, tá caindo muito cabelo. Não, o nosso cabelo, a queda normal dele é de 150 fios, uma média de 150 fios por dia. Por dia? 150 fios no meu cabelo todo dia. É uma queda normal, até 150 fios é uma queda normal de cabelo. Dá um bolinho assim, dá um bolinho assim no ralo. Você não percebe, porque vai caindo, você não percebe. Vai passar o aspirador lá. Tem algumas pessoas que têm uma queda maior ou menor. Se tratar o cabelo, quanto mais tratar, menor vai ser a queda. 150 fios por dia, tô chocada. Mas nasce 150 fios por dia. Nasce também? Também cai 150 e nasce 150. E o que acontece? Pensa que você tá com o aplique ali, aprender o fio do cabelo. Aprender ali. Aqueles de extensões mesmo são os que mais se notam, os de tira. Tá ali aprendendo o cabelo. Tá ali a cair. Quando você tira depois de 1 mês e meio, é mais ou menos 1 mês e meio que ficou aqueles fios que ao invés de ir pro chão, ficaram presos ali na extensão. Por então, isso que dá essa impressão. Quando faz trança, vai tirar as tranças, você acha que o cabelo caiu muito? Não, é o cabelo que ia cair normalmente no dia a dia, ficou preso ali nas extensões. Depois vai saindo. Ai, que boa essa informação, hein? Porque as Sim. pessoas falam, nossa, tirei e saiu um tufo de cabelo. É o normal. Ele cai todo dia, mas imagina, você tá ali com, por exemplo, uma trança. Você ficou com uma preso. trança 2 dias. O cabelo tá preso, é 300 fios. Na hora que você tira ali, meu filho, sai um bolo junto, caindo. E a pessoa fica desesperada e não é nada daquilo que... E é normal quando a gente lava o cabelo ficar uns tufinhos assim no ralo? Não. Assim, depende. Se você pentear o seu cabelo todos os dias, você, na hora de lavar, não vai perceber tanto essa queda. Não é normal perceber tanto essa queda. Mas sempre vai cair alguma coisa. Sim. Quando você penteia o cabelo, quando você passa a mão, sempre vai cair alguma coisa. Mas você tratando, e tratar também a parte interna do corpo é muito importante. Sim. É bom água. Muita água. Suplementação, uma vitamina pro cabelo, né? Fazer suplementação vitamínica, que nós não estamos. Agora, no verão, estamos expostos ao sol. Mas nós temos um período muito longo de inverno, onde estamos mais fechados e não temos a exposição à vitamina D. Então, é muito importante repor vitamina D, repor vitamina A, vitamina B, vitamina K. Tem que se fazer a reposição. Magnésio, é tudo muito importante para o nosso organismo. Você vende também produtos lá Lá no salão nós vendemos shampoo, máscaras, eu vendo mais os packs de tratamento, porque eu quero que eu prefiro que a cliente vá todas as semanas fazer um tratamento periódico,
no cabelo lá comigo, que eu sei o que eu tô aplicando no cabelo dela. Muito bom. E normalmente, nessa questão das vitaminas, eu aconselho, quando eu vejo que a cliente tem uma queda excessiva, eu aconselho ela, olha, passa no seu médico, faça alguns exames. Às vezes ela pode estar com uma dermatite no couro cabeludo, eu falo, faz alguns exames pra gente ver, pode ser uma vitamina que esteja baixa. Sim, você orienta, então. Eu oriento sempre as minhas clientes a procurar uma reposição vitamínica e a conversar com os médicos para poder. Aí é o médico de família e conversar para ele indicar o que é melhor que ela tá precisando naquele instante. Muito bom, né? A Carelli, ela estuda ainda é médica também, nas horas vagas. Não, é porque eu gosto. Te orienta também, né? É porque eu gosto de ver as minhas clientes maravilhosas, bem cuidadas, porque a gente estando bem por dentro, a gente reflete por fora. Verdade. Pura, mais pura verdade. Minha mãe foi lá na Carelli, né? E... Tava triste. Nossa, tava tristinha, tristinha. Fez uma obra-prima lá no cabelo dela. A Carelli tirou férias. A Carelli estava de férias. É, tirou férias. E aí minha mãe foi num outro salão, fez essa obra. E aí deu, como que é o nome daquilo? Deu corte químico É, no cabelo dela. E ela teve um ficou corte assim, químico ela severo. chorava, ela ficou desesperada. E aí a Carelli voltou, ela marcou com a Carelli e já tá o cabelo dela. Quando Já você é outro. cortou, quando você Agora, cortou ali já... E eu já falei com ela que ela tá a cuidar bem em casa, seguir as dicas que eu dei a ela certinho todas. mesmo, né? E eu falei com ela, próximo corte, agora a gente já vai conseguir tirar todo aquele parte que estragou do cabelo. Então, próximo corte a gente já consegue tirar isso tudo, porque há coisas que mesmo a gente tratando, há Sim. efeitos que não tem como reverter. É só só mesma cortando. tesoura. Quando tem o corte químico, é só a mesma tesoura. Então, agora a gente tá cortando aos poucos, porque ela não queria fazer um corte radical, até porque ia Sim. ficar com o cabelo muito curto. curtinho, né? Então, a gente agora tá cortando aos poucos, mas o próximo corte já elimina tudo e ela Olha vai que bom. continuar tratando para poder ficar com o cabelo saudável. Nossa, que maravilha, É. né? Eu já tá um outro cabelo. Não, já tá. Quando ela foi a Ela primeira já tá vez, já radiante, voltou, né? Sim, E ela sim. também ficou toda feliz. Ficou radiante, porque ela tava tristinha. Tava muito. Tava pra baixo com o cabelinho dela. Mas o agora cabelo já tá... é isso, né? A autoestima. O cabelo é a autoestima da pessoa. Total, né? autoestima. Por isso que é tão Isso. importante você realmente ter consciência daquilo. E é o que eu falei pra Carelli antes de estar gravando. Ela faz isso com tanto amor, que é o que a gente fala. Quando alguém pergunta, tem alguém pra indicar? A gente sempre fala, sem pensar. Por quê? Porque ali a pessoa vai encontrar não só um salão bonito, ó, um patrocinador aí, mas Olha, também bom. uma pessoa que ama o que faz, né? E a gente sente e vê no trabalho dela. Eu falei, minha mãe voltou de lá, outra pessoa, ela tava só chorando mesmo, né? Triste. Sim, sim. Faz quanto tempo que você trabalha com isso já? Já tem 16 anos. A vida. 16 anos já. Metade da minha vida. Exatamente. Já tem 16 anos que eu faço e eu sou agraciada por trabalhar com aquilo que eu amo. Sim, Eu amo. é um privilégio, né? Sim, eu não vejo, eu tô trabalhando, eu não vejo a hora passar. As minhas clientes até ficam a rir junto comigo, porque eu ligo a música que eu gosto de uma música tranquila, relaxante. Sim. Música dos anos 80 e 90 me fascinam. Muito boa. A playlist dela é muito boa. A playlist é muito boa. E eu tô a fazer o cabelo. Quando eu vejo, eu já tô lá a dançar. E aí elas ficam assim a rir pra mim. E eu, gente, eu não sou doida. Eu só tô curtindo o momento. Eu tô fazendo o que eu amo. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente relaxa e se entrega. Fica Verdade. tudo mais leve, né? Nossa. Verdade. E 100%. se tratando assim de clientes brasileiras e clientes portuguesas, quais são as maiores diferenças que você percebe assim no tratamento do cabelo, na frequência? As duas vão com frequência? Vão, mas assim, as portuguesas têm uma maior frequência em ir ao salão, porque elas não têm o hábito de cuidar em casa. Verdade. Então, elas preferem ir ao salão. As brasileiras, a Se maioria vira ali, cuida né? em casa, faz uma hidratação em casa, já tem esse hábito que já fazemos. Todos nós já passamos por aquela fase da mãe colocar uma hidratação com a sacola na cabeça da gente. Nem que seja uma babosa, aloe vera, ela já colocou. Então, A babosa. Famosa babosa. então a gente já vem com isso desde pequeno, de tratar do cabelo e cuidar. Aqui não tem esse hábito, então elas preferem ir ao salão para fazer no salão. E quando você consegue conquistar a confiança de uma cliente portuguesa, você tem ela para vida. Ela não vai te largar e ela vai verdade. fazer sempre. Isso é para todas as áreas, viu? Para todas as áreas. Clientes portugueses são clientes fiéis. São fiéis, São. né? São clientes fiéis. São. Se eles gostarem de seus serviços, não Não te te trocam trocam. por nada. E te indica para todo mundo. Verdade. 80% das minhas clientes são portuguesas. São Os nossos portuguesas. também. E eu consegui conquistar a confiança delas.
elas vão, elas falam comigo assim, Carelli, faz o que você quiser. Já confia sim, É, né? confia. Assim. Elas falam assim, olha, Carelli, eu quero mudar o meu visual. Aí eu falo, olha, o que tem em mente? Faz o que você quiser. E eu Ela fico te- assim. Ai, deixa eu trabalhar minha cabeleireiro, Ela inspiração. conhece também já a personalidade da pessoa, né? Se Você já você sabe. falar pro cabeleireiro fazer o que ele quiser, você encheu o É, coração dele. verdade. Deixa eu colocar minha criatividade aqui agora. Ai, é tão bom. Criatividade pra Realmente, funcionar. chegou no topo. É tão bom. Mas é uma criatividade respeitando aquilo que o cliente, que a gente sabe que combina com o perfil da cliente. Isso, Não adianta exatamente. também a gente pegar uma cliente que é uma advogada e querer meter Pintar o lá cabelo o dela de cabelo azul dela ali. todo colorido com Fazer umas fonte radical. mechinhas Não, roxas. a gente tem que respeitar também aquilo que enquadra o cliente, aquilo que é o perfil do cliente. É. Até porque o cliente confia justamente porque sabe que você conhece os gostos, a personalidade dele. Então, por isso ele Exato. fala, ó, faz aí o que você Sim, quiser, porque já sim. sabe mais ou menos Ela que vai faz também. entregar. Tem que ter essa consciência, né? Essa análise Sim. para não fazer Mas sair lá cabelo roxo. tem que conhecer bem os clientes para poder fazer essa análise. É o que a gente tava falando, respeitar, a gente falou no outro podcast com os meninos, respeitar também ali o que o cliente quer, o que você É. sabe que o cliente já Não já inventar gosta muita que moda, faça, né? não inventar É. muita moda, sair daquilo. Eu acho que os meninos falaram A isso confiança também, parte daí. que são barbeiros. Ele falou, tem muita gente que quer inventar. É só fazer o arroz com feijão, tá tudo bonito. Faça o arroz com feijão bem feito, que Isso. você vai ter um cliente para sua vida. Exatamente. Feliz e radiante, indicando para todo mundo. É, Sim. concordo, é isso mesmo. Agora, falando assim, das brasileiras que fazem mais tratamento em casa, isso é super real, a gente sabe disso. Eu vivo pesquisando coisa na internet pra passar um creminho aqui, outro ali. Aí a gente vê muita questão de cronograma capilar, de fazer na segunda tal coisa, na terça tal coisa. Eu nunca segui por muito tempo. A minha mãe que é fiel, né? A minha sogra ela já consegue fazer mais. Skincare ela faz ali todo dia Nossa, todo bonitinho. dia sem faltar. Eu faço skincare 2 meses e paro. É. Eu sou um caos. Por isso que ela tá bonitona. Ela tá lá com os creminhos dela, você chega Ela lá, faz ela todos tá, os dias. tá né? Eu fico passando tudo. chocada. Passa... E o cabelo a a gente mesma vai coisa. viajar, ela leva o kit skincare dela. hein? Ela vai viajar, não precisa não fazer skincare. Ela, não, tem que fazer. Não posso ficar 2 dias sem fazer isso. É E isso o mesmo. cabelo a mesma coisa, a mesma dedicação ela tem. Quando ela pega pra tratar ali, cara, ele falou que tem que passar um olhinho, tem que passar não sei o quê. É. E ela segue. Exato. E dá certo esse negócio de cronograma capilar mesmo, funciona. Sim, o cronograma capilar é muito importante. Porque você vai dar pro seu cabelo tudo o que ele precisa. Então, você seguir um cronograma capilar, vai ao cabeleireiro, pede ele para te indicar. Ele vai indicar qual que é o melhor cronograma capilar pro seu tipo de cabelo. Sim. O melhor é não seguir o da internet. Porque, às vezes, aquela pessoa da internet... TikTok. É o que todo mundo Às vezes segue. aquela pessoa do TikTok, o cabelo dela tá precisando de um certo tipo de cuidado e o seu de outro. Às vezes o dela precisa de reconstrução 2 vezes. Por semana e 1 vez nutrição. O seu não, o seu já precisa de umectação, hidratação, não precisa tanto de reconstrução. Então, o ideal é você ir no seu cabeleireiro, ele vai te indicar, eu indico para minhas clientes o cronograma correto para elas. Sim. Tem algumas que já fecham, já fazem lá no salão mesmo, vão ao salão para fazer o cronograma. E tem algumas que fazem em casa, mas eu indico porque a gente vai ver e vai analisar, a gente estudou para isso. Exato. Então, a gente vai te passar o que é melhor pro seu tipo de cabelo. Ninguém melhor pra Carelli olhar o fio e saber do que ele tá precisando. Pois. A gente olha e acha que o cabelo precisa de alguma coisa, mas não dá pra É saber. tudo achismo. Às vezes você acha que seu cabelo tá muito seco e, na verdade, seu cabelo, ele não é seco, é oleoso, né? Porque a mesma análise que faz na pele, faz no cabelo, pra descobrir o tipo de cabelo. Sim. Às vezes eu acho que meu cabelo é muito seco, mas é mais oleoso, ou é misto, enfim. Só a Carelli mesmo pra poder olhar, analisar e falar, ó, E o parece cabelo tão, tá né? precisando disso. Não, quando eu vi aquela maquininha olhando muito ali, genérico. eu falei, dá pra ver o fio mesmo. Dá pra ver ó. o fio. Dá Muito pra ver top. meus fiozinhos lá, tudo nascendo. Eu falei, ainda nasce bastante fio ainda. Pra compensar os que eu arranquei. Exatamente. E tem que parar com isso de arrancar. porque Agora parou isso já, né? Já parei de arrancar, só muito uns fios bem. brancos, assim, quando aparece de vez em quando, que eu É. falo, ó, fio branco aqui. Aí, cabelo preto com fio branco, Nossa. aparece muito, né? Destaca logo. E eu falei, eu não Destaca achava que logo. meu cabelo era tão preto, porque eu sempre falo, não, meu cabelo não é tão preto não, ele é castanho É. escuro. A Carelli postou uma cliente É lá preto, no não é o salão, dela? O dela é preto. que era A sobrancelha castanho é escuro, e aí eu comparei com o meu. Não, Impossível. eu vejo O meu pela é sobrancelha, super pretinho, preto. Não, o seu pretinho, cabelo é pretinho. preto. O seu é É preto. preto, O meu é preto. castanho escuro. Exato. O seu é preto. Verdade, mas bem É pretinho bem mesmo. pretinho É. mesmo. Tem, Pronto. tem dificuldade, por exemplo, tratar um cabelo
Pela cor? É mais difícil o loiro, como todo mundo fala, é verdade? Assim, o loiro, ele requer um cuidado mais especial. Por quê? Porque na maioria das vezes é madeixas. Então, se Sim. for um loiro de madeixas, ele vai ter que ter um cuidado mais especial. Quando você faz as madeixas, a descoloração, você tá tirando nutrientes do cabelo. Para tirar o pigmento, você vai tirar nutrientes, vai deixar o cabelo mais sensível, mais fragilizado. Então, você tem que aumentar o cuidado com ele. Isso é normal. Mas tem também cabelo, se você pintar o cabelo muitas vezes, vai ter um excesso de pigmento, mesmo o cabelo sendo escuro, ele vai estar maltratado. E uma coisa que às vezes as pessoas fazem, que eu já peguei alguns casos assim no salão, e eu sempre indico para elas não fazerem, é achar, eu fiz um loiro, aí o meu cabelo tá estragado, eu vou pintar de preto, vai ficar bonito. Ou então, o meu cabelo tá estragado, o meu cabelo tá estragado, tá ressecado, eu vou fazer um alisamento e meu cabelo vai ficar bonito. A gente vê muito Eu isso na lamento internet. dizer, mas não vai. Vai ficar bonito no dia que você fizer. Na Depois. segunda lavagem, o seu cabelo vai voltar a ficar feio. Porque você não tá tratando, você tá pegando um problema e camuflando ele. Isso. Então, o que você tem que fazer? O tratamento, você vai tratar ali o fio, você vai depositar o nutriente que o fio precisa. Ele vai penetrar na cutícula, porque o nosso fio de cabelo ele é composto ele é igual escama de peixe. Sim. É as cutículas. Então, quando você trata ele, você faz uma pré-lavagem com o shampoo, abre a cutícula para depois depositar o nutriente. Então, você vai tratar o fio. Quando você pega um fio que já está danificado e coloca mais química em cima dele, o que ele faz? Ele pega Não tem aquilo, como. ele mascara. Vai ficar, na hora que você fez, tá lindo o cabelo. Daí, a 2 lavagens, aquilo estoura tudo. É uma bomba mesmo. Pois. E é onde acontece muitas vezes os cortes químicos. Corte químico com alisamento, corte químico com madeixas, corte químico com coloração normal. Por quê? Porque a pessoa pegou um cabelo que já estava danificado, que precisava de tratamento e colocou química em cima. Por isso, alisamento, progressiva não é tratamento. Progressiva não é tratamento, gente. Sim. Tratamento de cabelo é uma coisa totalmente diferente. Progressiva é um processo químico que vai alterar a estrutura do fio para deixar ele liso. Mas ele não vai tratar o seu cabelo. Tanto que quando você faz a progressiva, os alisamentos, você tem que tratar o cabelo depois, para manter. Se não tratar, o cabelo vai ficar feio. Exatamente. Aí resseca, aí as pontas ficam feias. E é isso, tem que fazer o tratamento. Porque muita gente faz muito isso. Coloca química em cima de química e depois vai pro salão chorar. Ai, meu cabelo. A mãe é uma. Não sei o que tá acontecendo com o meu cabelo. Eu não sei o que tá acontecendo. Sabe sim, né? Aí a gente olha e fala assim, ele ficou todo... não sabe. Claro que você sabe, tem muita cliente mentirosa no salão que você sabe que fez cagada no cabelo a e fala pessoa que não não conta, fez. né? Não tem como. Porque o cabelo é fofoqueiro. Ele mesmo denuncia. Eu digo pra elas, não adianta vocês me esconderem nada. O cabelo é fofoqueiro. Ele vai denunciar. Porque quando a gente vai fazer a descoloração, fazer madeixas, eu, pelo menos no meu espaço, eu tenho o hábito de fazer o teste de mecha antes. Sim. Então, já tive pessoa falar comigo assim, eu não pinto o meu cabelo já faz 1 ano. Vai lá fazer o teste. Faz o teste de mecha, tá lá, fica aqui amarelo, 3 dedos de amarelo e o resto laranja. Aí eu olho pra ele e falo assim, não, você pintou o seu cabelo tem aí uns 2 meses. Não, eu não pinto. Acabou de contar. Seu cabelo acabou de me contar. Aonde tá aqui esse laranja é pigmento. Aonde tá aqui o amarelo é o natural. Agora, onde tá o laranja é pigmento que ficou. Então, seu cabelo conta. O cabelo conta tudo. O cabelo fofoqueiro. Se tiver o alisamento, a gente vai fazer o teste de mecha, vai ver, vai identificar o alisamento, vai identificar tudo. Então dá pra saber tudo que foi O feito. melhor é ser Não honesto com o adianta seu mentir. cabeleireiro e contar tudo. Exatamente. Vai lá na Carelli, já fala logo a verdade. Já Porque chega o cabelo vai chorando. te denunciar. Fala, Já chega Ai, falando ai, de bicho. o Meu meu querido salgadeiro. mesmo. E qual que é o básico, assim, que a gente pode fazer se a pessoa já tem um cabelo, assim, que tá saudável, que tá bom, não precisa fazer muito tratamento? O basicão mesmo, é lavar com água fria, passar um reparador de pontas, alguma coisa assim, Usar pra um poder shampoo. manter? Usar um bom shampoo no couro cabeludo. Condicionador não faz diferença? É assim, se você for aplicar máscara, não é necessário usar condicionador. E muito importante, a máscara sempre ser aplicado ali com uma distância de pelo menos 4 dedos do couro cabeludo. Eu lavo assim o cabelo, vamos ver se tá certo agora, cara, ele vai me falar. Shampoo, eu passo só na raiz, não passo nas pontas. O que escorre, eu deixo pra ele fazer o trabalho dele, mas lavo só a raiz. Ela já fala assim, você não lava as
do cabelo. Eu falei, não, o shampoo é só na raiz pra limpar. E aí a máscara eu passo daqui pra baixo, nessa metade do rosto pra baixo. E não uso condicionador. É só assim que eu faço. Faz muito bem. Por quê? O nosso cabelo, a sujidade dele, se você não é fumante nem nada, porque quando é fumante é que fica aqui as pontas a feder, mas mesmo assim basta enluvar. A sujidade dele está concentrada no couro cabeludo. Então, você tem que lavar. O ideal para lavar o cabelo. Pegou quantidade de shampoo, moeda de €1 na palma da mão. Espalha, porque o shampoo você tem que espalhar para ativar ele. Só esse tantinho é perfeito para quando esse tantinho em 2 lavagens você já tem o couro cabeludo limpo. Se tiver um cabelo muito grande, muita quantidade de cabelo, aí sim que você vai colocar um pouquinho mais. Mas o shampoo não é a qualidade, não é a quantidade, é a qualidade. Por isso a importância de investir em bom produto. E é assim, você colocou quantidade de uma moeda de €1 na palma da mão e espalhou. Tem o couro cabeludo úmido, você vai pegar, espalhou, põe, espalha pelo couro cabeludo todo. Vai lavar movimentos circulares no couro cabeludo. Não é com as unhas, é com a ponta dos dedos. Porque se você passa as unhas, você tá ferindo o seu couro cabeludo. Não vai doer, vai arder e vai ter consequências piores depois. Machucar. Então movimentos circulares. As pontas a espuma que sobrou daqui, você vai enluvar. Nunca esfregar. Porque quando você tá esfregando seu cabelo, é a cutícula, né? Lembra a cutícula da escama de peixe. Camadinhas. Se você passa o shampoo, ela abre. Você tá com a cutícula aberta. Se você esfregou, você tá rompendo essa cutícula do cabelo. O cabelo já tá sensível que tá com a cutícula aberta. Então, a importância de somente enluvar, nunca esfregar. Enluvar as pontas, puxou ali, enluvando ali as pontas, enxagou. O cabelo, quando ele tá limpo, ele canta. Você passa a mão e aí você vai sentir aquele barulhinho. Ele canta. Então, o cabelo, você passou a mão, tá cantando, tá limpo. O couro cabeludo, não precisa passar mais. Aí você enxágua muito bem o shampoo. Não deixar resíduo nenhum de shampoo no cabelo. Sim. Então, é muito importante enxaguar muito bem. Enxaguou muito bem esse shampoo, você vai pegar a máscara, quantidade pequena. Tá bem? Bem pouquinha, porque é a qualidade que manda, não é a quantidade. Vai espalhar ali nas pontas do cabelo, vai pentear, pode pentear nesse momento e tal. Deixa atuar ali de 5 a 10 minutinhos, depende do que a sua máscara vai pedir. Sim. E depois você enxágua. Como você já passou a máscara, você já selou, porque a máscara ela vai ter a finalidade de vir depositando o produto e selando o fio. Então, você não há necessidade de passar o condicionador. Eu não uso condicionador há muito tempo. Pois. Se você tem uma boa máscara, uma máscara de qualidade, não precisa comprar o condicionador. Agora, se você não quer ter o hábito de quer usar a máscara todas as vezes que for lavar o cabelo, então compra um condicionador, usa numa vez, usa a máscara, deixa ali os 5 a 10 minutos. Na outra vez, estou com um pouquinho mais de pressa, passa o condicionador ao invés de ser a máscara. Sim. Que vai ajudar o cabelo. Eu vou sempre com a máscara. Sim. O ideal é a gente usar sempre a máscara e deixar agir, porque a gente vai estar ali hidratando o cabelo. Deixa agir 5 minutinhos enquanto tá a tomar o resto do banho, tá a máscara agir. Enxágua muito bem, tem que enxaguar muito bem o cabelo, é muito importante. Pra ficar nada. Pra não ficar nenhum resíduo, porque esses resíduos que deixam no couro cabeludo pode gerar oleosidade, pode gerar caspa. Então tem que tirar tudo. Enxagou tudo. Então, condicionador, eu tiro até eu sentir que não tem mais. Sabe quando você sente que não tá mais aquele o creme mesmo, assim? Aí eu vejo lá, 3 horas no banho. Alô, hoje é dia de máscara. Verdade. Sabe que eu tô lavando o cabelo pelo tempo do meu banho. Pois. Mas, gente, uma mulher tem que demorar. É o meu momento de luxo. Foi, pra lavar o cabelo. É o momento de luxar, é hora de tomar banho e lavar o cabelo. E seguindo essa rotina direitinha e terminou de lavar o cabelo, tentar, se for durante o dia, for andar durante o dia, lavou de manhã, vai ter tempo pro cabelo secar, beleza. Mas se for à noite, seca muito bem o couro cabeludo antes de ir pra cama. Não durma de cabelo molhado de jeito nenhum. Eu prefiro passar. O pessoal que vive passando um creme pra caramba. Nossa senhora. Não dá certo, não. Eu passo gel de vez em quando eu vou fazer aquele penteado ali, mas logo eu quero lavar o cabelo, porque já começa a ficar... Gel, dependendo do penteado, né? Sim. Usa gel laque. Eu uso gel laque. Mas, por exemplo... Não pode ficar muito tempo com isso no cabelo também. Por exemplo, as clientes que são cacheadas, as mulheres que são cacheadas. Cabelo cacheado, você precisa colocar ali um pouco mais de finalizador
para poder definir. Mas é óbvio que não vai colocar no couro cabeludo. Você vai pegar o finalizador, o ativador de cachos e vai passar no comprimento do fio. Você nunca vai passar no pegar e depositar no couro cabeludo. No couro. E sempre, e elas deixam lá, finaliza o cabelo com difusor, ou lavam de manhã. Eu tenho a minha prima e minha tia são cacheadas. Sim. E a minha prima, quando vai lavar o cabelo, também, igual a Bruna, 3 horas. É. Porque ela é cacheada e tem um cabelo enorme e muito cabelo. Sim, do trabalho, né? E ela sempre faz essa finalização sem deixar produto no couro cabeludo, que é para poder deixar o couro cabeludo saudável para ele fazer a função dele. Sim. Entende? Agora eu vou fazer uma pergunta, que ela falou da oleosidade, que não pode tirar todo o cabelo, e aí eu falei o jeito que eu lavo o cabelo, lembrando. Como que eu faço pra saber quando eu não preciso mais shampoo? Porque às vezes eu faço 2, 3 vezes. O cabelo canta. Eu faço assim, quando tá ensaboando muito. Porque eu sei que no início vai tirar a oleosidade, então faz menos espuma. Sim, mas tem alguns shampoos de excelente qualidade que eles não dão tanta espuma igual os shampoos normais. Os shampoos mesmo de... Não dá pra basear. Por exemplo, se você tiver alguma enfermidade no couro cabeludo e precisar de comprar um shampoo de farmácia, o shampoo de farmácia ele não dá espuma igual o shampoo normal. Entende? Aqueles shampoos que são medicinais, eles não dão muita espuma. Então, não dá pra você identificar pela quantidade da espuma. O ideal é você identificar pelo barulho. Você vai passar a mão, passa nessa região aqui, que normalmente é a região mais oleosa, ele vai fazer aquele barulhinho. Sim. Eu não sei imitar o barulho. Mas ele vai fazer tipo um assoviozinho. Você vai ouvir tipo um assoviozinho. Quando você ouve aquele assoviozinho no cabelo, o cabelo tá limpo. Não precisa lavar mais. No meu eu sei que é 2, 3 vezes, mais ou menos. A média normalmente é essa. 2, no 3. seu cabelo, 2 vezes. A segunda vez bem passadinha, ele já fica limpo. Só se estiver muito oleoso, passa a terceira vez. Mas 2 vezes já dá bem. Você fica analisando o cabelo das pessoas, assim, na fila do... Na fila do supermercado. Fala a verdade. Com toda certeza. Infelizmente, a gente julga. A gente que é cabeleireira, a gente... Eu imagino, porque eu também... Mas se eu soubesse ver tudo isso que ela sabe, eu ia ficar nas filas só assim, ponta dupla, hein? E a gente fica assim, tem alguns cabelos que a gente fica assim, como eu podia ir lá no meu... Nossa, eu ia dar ia um ser trato. tão bom. Ela, né? Se tu fosse lá no meu salão... Eu ia dar um trato esse cabelo, menina. Ia te deixar nova. Né? É uma coisinha tão pequena que a pessoa às vezes não tem informação também, né? Sim. É muito dessa falta de informação. E aqui nós temos um mal, porque a água daqui é diferente da nossa água do Brasil. A água daqui tem muito calcário. E resseca muito o cabelo. A gente vê até pela tubulação da água do esgoto, que é como que fica. Imagina, se faz aquilo com a tubulação, não vai, o que vai fazer com o nosso cabelo? Então, as colorações aqui tendem a ficar muito amarelas, muito alaranjadas, o que já é normal numa cidade como Maresia, à beira-mar, e ainda mais com calcário na água, pior fica. Então, a gente vê os cabelos muito alaranjados, a gente vê muitos cabelos ressecados, extremamente ressecados. E muitas vezes, até mesmo pela falta desse conhecimento técnico. Às vezes a pessoa pinta o cabelo com um loiro super claro, que vai deixar o cabelo já danificado, e faz permanente. Permanente e madeixas não são químicas compatíveis. Isso vai ressecar o seu cabelo e vai estragar o seu cabelo. Então, você vai ver muitos cabelos assim, ressecados, danificados, que tá precisando ali de um socorro. E aqui você vê os cabelos das portuguesas. Eles sofrem mais com calcário, menos, quer dizer, do que o cabelo brasileiro. Tem essa diferença, porque lá no Brasil não tem tanto calcário e a gente sente bastante quando chega aqui. Sim, nós sentimos muito porque nós não somos habituados a isso. Mas a deles também, eles sentem, porque tem muito caso de queda de cabelo aqui, quedas muito graves, alopécia. E muito disso é devido a esse calcário excessivo no couro cabeludo, a falta do cuidado, e a falta da informação do cuidado que deveria ter desde o início. E você agora, eu te acompanho bastante na internet e tô vendo que você tá aparecendo cada vez mais, né? O que você acha, assim, da importância de estar ali na internet realmente passando essas informações, que nem o que você tá passando aqui, muitas pessoas não sabem e às vezes comete o erro por falta de informação.
Sim. Então é muito importante usar a rede social para informar também, né? Assim, eu tô aos poucos Eu tô perdendo vendo, tô o meu... acompanhando. Porque eu sou tímida, gente. Sim. Pode não parecer, mas eu sou tímida. Eu também sou muito tímida, a de Bruna verdade. também, acredite se Pois. quiser. Então eu tô tentando aparecer mais ali. Vou tentar, prometo que tentarei aparecer Isso, muito e cobrem mais ela, ainda. pessoal. As minhas clientes me cobram muito isso, Mas que eu deveria dar mais informações técnicas, é muito importante, falar mais né? sobre o meu trabalho. Mas é muito importante porque antigamente as pessoas não tinham esse acesso à informação. Exato. E hoje em dia elas têm. E isso Exatamente. passou até a nós, cabeleireiros, sermos mais cobrados por isso. Porque como a cliente tem mais acesso à informação, ela já chega sabendo algumas coisas. Exato. Se você não tiver informado, se você não tiver por dentro das tendências e tudo mais, Você tem que estar você sempre fica se para trás. informando, né? Sempre, Então. sempre tem que fazer formação, É. sempre tem que estar atualizando, porque o currículo é muito complicado. Imagina, com a internet o pessoal já chega ali com vídeo do TikTok, ó. Quero esse daqui. Mas tem um mal que as pessoas esquecem, é que tem muitos na internet, muitos trabalhos na internet que tem muito ali filtro, Exato. muito cabelo que foi aumentado com a IA. Isso da inteligência artificial É um veio perigo, dar né? um trabalho pro cabeleireiro. Gente, eu vou falar um negócio com vocês. A tecnologia, vamos dizer, porque ajuda, atrapalha. Exato. Ela ajuda em algumas coisas, mas tem umas coisas que ela dá um trabalho. Por quê? Vem a cliente com aquele cabelo da inteligência artificial e fala, eu quero meu cabelo assim. Você olha pro cabelo dela e fala assim, Impossível, amiga. Isso aí nem existe aquilo, né? o milagre ali da esquina. Exatamente. O terror de quem trabalha com beleza, assim, estética é o Pinterest. Também. Agora piorou, né? Mas o TikTok, é o Pinterest. TikTok, Pinterest, porque sempre vem com referências. E aí, o que a gente diz? Por isso a importância do teste de mecha, pra gente saber, porque a gente quando a gente faz o teste de mecha, a gente mostra pra cliente, olha, o seu cabelo só vai abrir esse tom. O máximo que eu consigo fazer, a gente vai lá nas referências e busca ali mais ou menos o tom que a gente vai conseguir chegar. E a gente fala, olha, eu vou conseguir chegar o seu cabelo mais ou menos nesse tom. Sim. Agora, o que você está me pedindo, eu não consigo. A pessoa vai ficar ciente. É muito importante você conversar e entender o cabelo da sua cliente. Porque se você pega um cabelo, a pessoa vai com uma expectativa e você entrega um resultado nada a ver, porque o cabelo não deu aquele resultado, exato, a pessoa vai ficar decepcionada. Vai ficar frustrada. É melhor você trabalhar esse emocional da pessoa antes, explica, mostra outras referências. Às vezes, mais vale você não fazer o cabelo da cliente naquele dia, porque ela foi com aquela expectativa e não vai dar aquele resultado. Exato. Então, aí, o teste de mecha lá no salão, eu faço ele sempre 2 a 3 dias antes da cliente ir fazer o cabelo. Por quê? Para ela ir para casa. Dia, então. Não, no mesmo dia eu não faço. Um dia que ela vai marcado para fazer o cabelo é só para fazer o cabelo. Muito bom. O teste de mecha tem que ser feito sempre antes. Por quê? Porque eu vou entender ela, eu vou entender o que ela quer, eu vou entender o que eu posso oferecer para ela dentro do que o cabelo dela me permite. Muito bom. Entende? Não adianta eu chegar lá, eu com esse cabelo preto, escuro, e falar assim, eu quero as daqui loiras igual da outra que tem o cabelo castanho claro. Chega ela lá no salão e fala assim, não, eu quero o loiro da Virgínia. Eu vou falar com ela assim, meu amor. Da Virgínia que já tinha um cabelo castanho claro, quase loiro. Pois, é um processo, né? Não, é um processo que a gente tem que entender e conversar. É muita conversação o resultado que a gente vai apresentar para cliente. É muito bom, né? Qual foi o caso mais difícil que você pegou assim para explicar para cliente mesmo? Não dá para fazer isso no seu cabelo. Uma cliente que inclusive não fez comigo, ela preferiu ir fazer com outra pessoa porque eu expliquei para ela, eu disse a ela queria um loiro platinado e o cabelo dela não abria, porque o tom natural dela é um preto que não ia platinar. E eu fiz o teste de mecha, coloquei oxidante, fiz o teste de mecha, limpei a mecha, fiz outra descoloração e o cabelo dela não abria. E eu falei com ela, olha, eu trabalho com o cabelo ficar saudável. Aí ela falou comigo, mas eu fazia uns anos atrás e ficava. Eu falei com ela, olha, pode ser que há uns anos atrás ficava, mas o seu cabelo aqui no teste de mecha não passou para fazer o platinado que você quer. Eu posso ir abrindo ele, vamos abrindo os tons aos poucos até chegar no platinado, mas no mesmo dia eu não vou te entregar. E aí ela falou assim, então eu vou ir pensar.
E ela acabou indo fazer em outro lugar que prometeu o platinado nela. Ela teve que cortar o cabelo depois. Mas É sempre assim. mas é porque assim, eu não vou prometer para cliente uma coisa que eu não vou conseguir cumprir. Exato. Temos que ser fiel a cliente, responder e conversar direito. E isso faz a fidelidade da cliente. Exatamente. É o que faz. Porque tenho muitas clientes que elas falam comigo assim, Carelli, eu tava na ideia de fazer aquilo, mas depois que você me passou a segurança que não era o correto para eu fazer pro meu cabelo, que você não ia danificar o meu cabelo só para fazer o meu gosto de cor, eu peguei muito mais confiança contigo. Exatamente, mas é isso. Porque Imagino. você chega lá e você tá com uma ideia na cabeça, você quer fazer aquilo. Mas às vezes não dá pra fazer no seu cabelo. A menos que A você pessoa queira também estragar o tem que cabelo tá- inteiro. Tem que estar pronta pra ouvir o Ouviu profissional, não. né? Ouviu, isso aqui não dá pra fazer no seu cabelo. Vamos falar do nosso Aí patrocinador. recorre, Gente, vamos. Aí recorre a outro profissional e é isso. esse açaí maravilhoso aqui. Vamos falar que Uai agora a nossa Brasil. patrocinadora Eu já A tava Uai doida, né, Brasil. pá? No começo, eu já queria tá tomar no muito começo. quente hoje, né? Então a outra tava ali atrás, vai sair com 10 minutos. É, de 10 minutos. podcast. Agradecer aqui ao Uai Brasil, nossa patrocinadora, por ter enviado esse açaí maravilhoso que está sempre aqui Exato. na nossa mesa, juntamente Com a com a Eli. Eli Salgados, que sempre manda salgados deliciosos, Nossa, te amo, maravilhosos. salgados dele também. Muito Muito obrigada, Eli Salgados. Vão lá no espaço da Eli, Coloquei pessoal. aqui, Comer lá bonitinho. também. Eu sou cliente fiel dele. Você já foi lá também, Os né? eventos do salão, aniversário do Acho salão, também, tudo é Eli. sempre é ele. Sempre Eli Salgados. A As gente minhas também. clientes falam assim, cara, ele conhece algum lugar que faz salgado? Ele, vai dar ele. Não Vai, tem né, Eli? erro, o Os salgado melhores dele é muito salgados. bom. Os salgados dele Muito são bom. maravilhosos. Não tem como. Não, Muito obrigada, nossa patrocinadora querida, Eli Salgados. E ela já tomou também, né? O açaí da Uai, né? já. Já. E gosto bastante do açaí da Uai. Muito bom. Nossos patrocinadores aqui são maravilhosos. Referência em Viana do Castelo. Muito obrigada por enviar aqui esses presentinhos pra gente poder servir os nossos convidados nos nossos episódios aqui, né? Isso aí, obrigado. Gratidão. Muito obrigada. Tá congeladinho aqui meu moranguinho, Você mas tá já vou congelado? comer. Ainda tá um pouquinho. O meu já não. O meu tá indo Vai congelado congelar mesmo, porque rapidinho. eu adoro tudo congelado. Vai É, congelar você gosta? rapidinho. É? Olha, acertamos, hein? Eu vou esperando, porque meu dente é sensível. Ah, é. Aí eu tenho que ficar jogando de um lado pro outro. Parece um velhinho. Mas daqui a pouco descongela. Isso aqui é muito bom, né? É bom demais. Ah, sério. Maravilhoso. Vou fazer mais uma pergunta aqui pra Carelli. Como foi pra você conquistar os seus primeiros clientes aqui em Portugal? Foi um pouquinho difícil. Sempre é, né? Sim. Mas a senhora que eu trabalhava no salão dela, a dona Rosinha, ela passou uma segurança para as clientes a respeito de mim. Então, quando eu comecei a trabalhar com ela falava com as clientes, olha, faz com ela que vocês vão gostar. Sério? Como ela é uma senhora que já tem muitos anos de trabalho aqui em Viana, as pessoas confiavam no trabalho dela e confiaram no meu Nossa, também. que legal que ela fez, né? Né? Não, a E dá, Rosinha é assim, de 5 referência. estrelas. 5 estrelas. Ela foi muito gente boa comigo, do Realmente. início. Eu adoro ela, gosto muito dela mesmo. Eu acho que é muito importante, né? Principalmente quando você tá começando, ter alguém que te direciona, que te indica, principalmente. Sim, e ela me ensinou muitas coisas, muitas técnicas que eu não sabia, e ela foi me passando para eu trabalhar, olha, faça assim, olha, já trabalhaste dessa forma. E não, porque no Brasil a nossa técnica de cabelo é diferente. mais liso, chapado, aqui é mais volume, mais Verdade. trabalhado. Então eu aprendi muitas coisas com ela, É verdade, aqui eu percebi isso também, né? Eles fazem muito pra deixar tudo bem. No Brasil é tudo É, Aí chapadinho, diz- aqui é é. muito volume. A gente É. quer fazer muito querido, e que eles gostam de fazer aquele É. volume, né? Até a gente acaba, né? Começando a cortes são gostar diferentes. também, né? Eu acho mais bonito o cabelo Eu com também, volume do hoje. que coladinho. Hoje eu também acho. Hoje em dia Você eu acredita? gosto até dos meus cachinhos, assim. É. Eu Mas tava quando a gostando gente chega dele. de lá, a gente tá tão acostumado com aquele padrão, né? Quando a gente chega aqui, a gente estranha um pouco. Depois, quando vai ver, tá todo mundo fazendo também. Tá todo mundo fazendo. Tá todo mundo É ficando verdade. com o cabelo E mais tá volumoso. muito também, eu acho que tem muita relação da influência na internet, né? É. Das blogueiras, influencers, É. tá postando aquele cabelo com volumão. Agora tem voltado muito isso, a tendência do cabelo dos anos 90, que era aquele cabelo mais volumoso, Sim. aquele cabelo mais trabalhado, o cabelo hollywoodiano. Sim. Isso tá voltando muito agora. Então, as pessoas, a influência dos anos 90 tem voltado muito na vestuária, Verdade, exato. na moda e maquiagem, tudo. Então,
as pessoas vão começar agora a pedir muito esses cabelos mais volumosos, mais trabalhados. De tudo que você faz, de todos os tratamentos e tudo, o que você mais gosta de fazer? Tem alguma coisa que Não tem uma coisa específica, eu gosto de Você gosta de tudo na parte tudo? de cabelo, de tudo. realmente parte ela da tá na área certa É, mesmo. ela ama o que Assim, faz, o gosta que de é, o tudo. que é menos prazeroso de fazer é o alisamento, porque é uma coisa que você tá ali, um movimento repetitivo, É. você já sabe o resultado que vai ser. Sim. Então é uma coisa, Que é um bom que trabalho ela já sabe o é. resultado, né? Tá A garantido. gente sabe que vai sair liso. Isso. A gente sabe que a pessoa vai entrar, vai sair com o cabelo liso. Então, É, não e tem é aquela muito movimento expectativa. repetitivo, dói muito o braço. É verdade. É. Ficar ali fazendo toda vez a mesma posição, mecha É. por mecha. Sim, mas você criar, nas madeixas você tá criando. Você pega uma tela em branco, que é o cabelo da cliente, você vai criar ali um Verdade. desenho, vai criar ali formas que o cabelo vai ficar, que vai destacar uma madeixa caramelo, uma madeixa loira, uma É. madeixa mais castanhada. Ver a A pessoa reação tem da cliente. expectativa, né? Isso é muito fantástico. É. Você também mudar a cor. Às vezes a pessoa quer estar com aquele cabelo uma cor mais fechada, quer abrir um pouco mais a cor. Isso também é fantástico. O tratar, você pegar e você vê que a cliente passou a mão assim, chegou, ai, meu cabelo tá danificado. Terminou de tratar, a pessoa faz assim. Nossa, tá tão fofinho meu cabelo. Ai, é tão bom. Eu É. fiquei assim. Quando eu saí da Carelli a última vez que ela cortou meu cabelo, eu falei, você tá igual o pincel que eu uso pra maquiar. Foi As mesmo. pontinhas, né? Fica Tá tão fofinho. fofinha, tão Tá bem- macia. Não, e lá, os equipamentos da Carelli é maravilhoso, né? Eu lá acompanhando a Bruna, fui só pra filmar, né? E aí, quando eu tava lá, a Bruna ganhando até massagem lá. É. Não. É, a cadeira da Carelli. Cadeira da faz Carelli. massagem. A gente quer- Surreal. Eu quero que a pessoa chegue lá É o e spa. ela, Tem uma experiência, ela né? saia relaxada, ela saia renovada. É para recarregar as energias. Então, eu tenho um atendimento mais exclusivo, é uma cliente por horário, Uhum. porque eu quero dar atenção para aquela cliente. Então, a gente vai ter uma massagem, vai ter quando o cliente vai fazer o tratamento, tem alguns tratamentos que tem a eletroestimulação, que é muito importante para o couro cabeludo, para desenvolver, ativar a circulação sanguínea, ajuda muito no crescimento do cabelo, a nascer fios novos. Então a gente faz ali e faz uma massagem, É, uma eu vi. massagem nas costas da cliente, outro uma mundo, massagem né? na Você cabeça. sai de lá. É muito Você bom. sai de lá Sai de sentindo lá, o é. dia de princesa. Lembra do netinho de Paula? É, né? Dia de Paulo, dia de princesa. Eu acho que é Quem na nunca Carelli. sonhou? Quem nunca sonhou em ser uma princesa? Verdade. Andar na limusine. É, tá claro. Verdade. Foi. Quer ter o dia de princesa, vai lá na Carelli. Carelli mesmo, É. exatamente. Não, os tratamentos mesmo, quando a cliente vai fazer o tratamento, é um mínimo de 1 hora que ela vai ficar ali comigo. É um mínimo. Isso tô dizendo num cabelo que é pouquinho, Uhum. tal, mas é um Rápido, mínimo de né? 1 hora. Porque eu preciso daquele tempo mesmo pra conectar ela, pra relaxar. Ela tem que estar relaxada. É, O resultado sai melhor. É, Exatamente. isso é verdade. E ela sei sai lá. feliz. Sai feliz. exato. Sai ali outra Sim. pessoa. Exatamente. Eu E- vejo e quando a a- Bruna chega em casa, né? É. É outra pessoa. Radiante, né? Ela, ó. a É, Carelli tem fez que meu mais Não, ver. cabelo. toda hora assim, ó. Eu brinco com elas assim depois, no fim do cabelo arrumado, elas ficam assim, ai, meu cabelo tá tão bonito. Eu falo com elas assim, agora vocês têm que levar o seu cabelo pra passear, porque ele merece ser passeado. Exatamente. Ele Agora é o ficou tão momento. bonito que ele merece ser passeado. Então, fala com o marido, olha, o meu cabelo precisa jantar fora. É, exatamente. Arrumei pra o quê, pet. né? Ele que precisa levar. jantar fora hoje, É. porque ele tá muito lindo pra ficar dentro de casa. É É verdade. Mas porque as pessoas normalmente fazem isso, né? Tem muita mulher que deixa pra cuidar do cabelo quando vai sair ou vai a algum evento importante. Mas é importante lembrar que o cabelo tem que ser tratado sempre, A né? Dani não fala, que a gente tá fazendo o marketing dela. Ela Sim. fala, meninas, amanhã a gente grava, porque amanhã eu vou na Carelli. É, Não, que a Dani. a Dani já Muito é minha, vaidosa. A Dani já é minha cliente há 7 anos. Ela falou, Ela falou. é um casamento já. É, Ela fala, E vou ela lá na Carelli sempre fazer o cabelo. impecável a cuidar do cabelo dela. E É. segue direitinho. Eu falo, Dani, tem que fazer isso, isso, isso. Tá bom, Carelli, faz o que você quiser. Muito Não legal, é que né? manda aqui. Mas E aí a gente vai sabe fazer como as filmagens dela, ela fala, espera, amanhã eu vou no salão, aí então, a É. pessoa já tem Deixa eu ver o dia que eu vou cabelo. na Carelli. Exato. Porque ela é meu cartão postal. Ela É. trabalha com imóveis, então ela conhece muitas pessoas, ela tem muitas conexões. Nossa, muito, Então, gente. eu falo com ela assim, Dani, tu tem que estar com o cabelo bonito. Exato. Porque fazer chega os uma cliente vídeos. e fala assim, nossa, onde você arrumou seu cabelo? Aí você fala, fiz na Na Carelli. Carelli Aí Oliveira. a cliente vai. Agora, se tiver com o cabelo feio, minha reputação tá Nem onde? precisa perguntar, porque ela já fala, né? Fui na Carelli hoje. É.
É a minha reputação. Ela tava fazendo um bom marketing pra você. Mas eu falo com ela meus faz sempre. clientes, com todos, eu falo assim, olha, gente, vocês, por favor, andem com o cabelo arrumado, cuidem do cabelo direitinho em casa, porque a minha reputação tá aí. Vocês andarem tá com em o cabelo jogo. feio, a pessoa depois vai falar assim, ih, cara, ele não cuida bem não, olha ali. Tá vendo, né, gente? Segue certinho os tratamentos do cabelo sempre muito bonito. Vai lá na Carelli, dá uma lavada, faz uma escova, pelo menos. Ela também faz. Vai lá Eu e vi faz lá, a ela posição postou. só pra... Um monte de tinta chegou. A mãe É. já ficou doida em casa. Eu também. Esse tempo eu tava querendo fazer luzes, né? Pintar, fazer aquele moreno iluminado, mas assim, faz tanto tempo que eu não pinto meu cabelo. Eu acho que a Nossa, última faz muito vez que eu tempo mesmo. pintei o cabelo, que é na época que eu pintava só de ruivo também, eu era ruiva. Acho que eu tinha 14, 15 anos. Então Faz 18 muito Todo anos, mundo passa tempo. por essa fase É. ruivo. né? Eu só pintava de ruivo. Eu era jovem com cabelo ruivo. Eu pintava o cabelo da minha tia, ajudava a pintar o cabelo da minha Aí tia, já- pegava lá a tinta, já pintava o meu. E faz muito tempo. Aí eu fico com esse receio de sair do meu pretinho de 15 anos pra ir pra um loiro, né? Fazer uma morena É. iluminada. Tem que ir, que nem a Carelli falou. Aos Eu poucos. não sei nem se eu É. ia me reconhecer também. Não Pois. sei, sabe? É muito, Tanto Mas que tempo. deu uma identidade, né, gente? É, Tanto é tempo com muito cabelo isso preto. também. Tem muita gente que chega lá no salão com o cabelo que tá com uma cor só, ou todo castanho, ou todo preto, e fala assim: ah, eu queria mudar radical. Eu falo assim: olha, vamos Tem mudar aos certeza? poucos. Não, às vezes eu prefiro mudar o cabelo da cliente aos poucos, porque a Bruna tá com cabelo preto. Imagina se eu taco aí um loiro ou mudo muito radical o radical, cabelo é. dela. Ela vai chegar em casa e ela não vai se reconhecer. Exato. É. Muito tempo. E É até verdade. mesmo, eu tenho algumas clientes que fazem uma mudança mais radical e eu dou um prazo, quando eu faço a descoloração, as madeixas, eu dou um prazo de 15 dias para a cliente se adaptar à cor. Porque muitas vezes a pessoa idealiza uma cor na cabeça, faz, mas quando chega, tá lindo, o cabelo tá impecável. Mas ela quando ela não- chega em casa, ela não se reconhece. É. Concordo. Então eu falo, eu converso sempre com minhas clientes e falo com elas, olha, você tem 15 dias de prazo para poder ver, se adaptar à cor. Se não se adaptar à cor, porque 15 dias Sim. é um prazo que a pessoa vai lavar o cabelo pelo menos 2 vezes. Sim. Ela vai conseguir ver o resultado sem ser aquele resultado do salão, porque o resultado do salão é impecável, mas a finalização em casa é diferente. Isso. E eu falo com ela, se não se adaptar com a cor, não tem mal. Me fala, nós vamos marcar, você vem, eu vou tonalizar ele pra poder quebrar um pouco esse claro, pra depois ele ir abrindo aos poucos, porque aqui o cabelo com a maresia, ele abre muito Sim. o tom. Então, às vezes, mais vale deixar uma finalização, o cabelo um tom um pouquinho mais escuro e a cliente ir se adaptando conforme Aos o cabelo vai poucos. clareando, do que clarear de uma vez e a cliente se assustar. É, e se É. assusta, né? Eu Se também acho. assusta. Eu também, às vezes, me dá louca e falo, vou pintar de ruivo de novo. É. Aí ela já até E no sei que ela final tá eu não falando, faço mas- nada. É. Eu tô 15 anos com cabelo preto e direto eu faço assim. É. Chega no verão, tem que mudar, depois eu demoro iluminada. Depois eu falo, não, eu quero pintar de ruivo. Aí depois. Aí fala, Volta pra ele não, vou preto." ficar com meu pretinho mesmo. A É. Caola já tá assim pra ti. Bruna, vai dormir que isso é sono. É. Isso é sono. Eu ainda Vai apoio, eu dormir. falo, vai lá, já sei que ela não vai. Ela Vai sabe que lá, eu... vai. Um dia eu vou lá na Carelli e vou voltar com loirona. Oi! Aí vai falar, ai, não acredito, você fez no seu cabelo. Corona no mesmo dia? Acho que não. É, né, cara? Meia Dá uma loira. iluminada e a gente dá uma É, mas iluminada aí pra loiro é trazer. difícil, viu, minha filha? Meia loira, o que você acha? É, meia. Porque a gente tem que respeitar também a tonalidade de pele, o fundo de clareamento da pessoa. Tem algumas pessoas que o fundo de clareamento de pele dela não vai casar com aquele loiro platinado ou com aquele loiro mais amarelado. Sim. A gente tem que respeitar muito isso. Então, É, tem que se São analisar. várias questões, tá vendo? Não é tão simples quanto parece, né? Não, mexe com a nossa imagem, com a autoestima. Então, É. tem que ser muito analisado 100%. também. É, tem alguns tons de cabelo que apaga completamente a pessoa. É igual cor de roupa também, né? É o mesmo esquema da colorimetria pessoal, Sim. coloração pessoal, a gente tem que usar para coloração do cabelo. É? Ah, é? Porque tem Ah, alguns que tons legal. de cabelo que vai apagar a pessoa. Então a gente tem que tentar mostrar para a pessoa qual o tom que vai casar melhor com a pele dela. Nós podíamos fazer um vídeo um dia, né? Verdade, Fazer- sobre fazendo isso. sobre coloração Colocar na pessoal. Ah, isso internet é tão seria legal. muito legal. Porque eu já vi, a gente fez esse teste de roupa, né? Sim. E a gente ficou chocada. Como muda, Porque a gente né? usa muito preto, muito. Uhum. Nossas roupas são quase todas pretas. É. Sim. E a gente, quando fez, a gente falou, meu, não é a nossa cor. Mas, Mas a gente gosta. Mas assim, tem cores que te deixam assim,
Te dão vida. E tem cores tem que outros realmente te te apagam, apagam, te deixam colheira. realça as manchas do rosto. Meu, surreal. Eu fiquei chocada com aquilo. É. Não seria muito legal, né? Fazer pra cabelo. Eu não sabia que tinha pra cabelo Eu isso. também não. não. Que era a mesma coisa. A gente tem que estudar a coloração pessoal. Nossa, que legal. legal. Imagina, que interessante. Sabia. Mas é verdade, faz todo sentido. Porque tem tom de cabelo que não vai combinar com você. Sim. Pode deixar a sua pele ainda, né, mais... E isso Sim, que vai te sim. apagar, o que vai te deixar mais... É. Falar, nossa, você parece com muito mais vida agora. Muito Então, bom. Sim, a gente tem até pra- relação. É. Legal saber. Vamos É. fazer um vídeo assim. Esse é legal. Vamos É, fazer. Vamos isso ia ser fazer muito um legal. vídeo assim. E como que você gere o seu negócio hoje? É difícil? Já teve mais desafios, assim? Porque você fica lá no seu espaço. O espaço é só da Carelli, né? Pra quem não sabe. A Carelli agora tem o tem, salão né, dela tudo. sozinha lá. E só ela, por isso que ela tem um atendimento personalizado. Porque é ela que cuida das clientes, né? Você não vai chegar lá no salão e verdade. ser atendida por outra pessoa com cabelo, não. E aí, como foi pra gerir esse salão, assim? Você sozinha? No início foi mais difícil, agora tá mais tranquilo? Foi assim, foi uma fase de adaptações. E ainda tenho algumas coisas que eu estou em adaptações. No início, era mais complicado porque eu cuidava, além de eu cuidar do cabelo, eu tenho que cuidar de tudo o resto, né? É. Eu sou a do marketing, eu sou a do É financeiro, eu eu sou presa. a patroa, eu sou a funcionária, eu limpo, eu faço tudo. Vida de Sim. empreendedora. A vida de empreendedora não é só glamour, não. Ah, Mas aí eu fui adaptando coisas para me facilitar. Igual, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque quando eu tô concentrada no meu trabalho, eu não gosto de parar para atender o telefone. E eu tinha uma dificuldade porque as clientes me ligavam e eu tinha que parar para atender o telefone para resolver as coisas da agenda. Então eu adaptei a agenda virtual. uhum. Peguei com os meninos da Houses e coloquei a agenda virtual, que ajudou imenso, porque a Você cliente, só consegue agendar por ali se mesmo. a cliente não consegue falar comigo, ela me manda uma mensagem, ela já recebe o link para o agendamento online na hora. Perfeito. Ela entra na agenda, ela agenda ali o que ela quer. Qualquer coisa, ela pode me mandar uma mensagem que depois eu vou responder. Mas a maioria das clientes consegue super agendar pela agenda virtual. Muito bom. E isso me deu muito jeito. É uma coisa que eu digo, você profissional que está começando, que tá a trabalhar sozinho, invista numa agenda virtual, Uhum. porque ajuda imenso. Concordo. Imenso no nosso dia a dia. E, igual, questão, eu antes, quando eu comecei no salão, eu fazia unha também. Só que no meu foco é cabeleireiro, porque eu sou cabeleireira há 16 anos, a unha era É só o que um você ama fazer. a unha foi só mesmo uma complementação. Então, eu pus uma manicure, porque eu quero focar só no cabelo, só na cliente. Então, eu tenho agora a Rayane, que é manicure, tá a trabalhar e ela resolve essa parte das Sim. unhas. A unha é com ela, cabelo é comigo. Eu tenho agora uma senhora que vai para fazer as limpezas, porque eu ficava muito cansada. Eu às vezes chego no salão É. às 8 da manhã, Eu às vezes eu imagino. chego às 7, vou E é direto. um trabalho Pra cansativo, fazer né? tudo é muito Braçal, cansativo. Vou é. direto, sem fazer hora de almoço, e às vezes eu chego em casa às 9, 10 da noite. Então é muito cansativo. Uhum. E o meu dia de folga eu tinha que ir pro salão para fazer a faxina. Então eu falei, não, é um dinheiro que eu vou investir na minha qualidade de vida. Sim, é um Porque, investimento também. Muito bom. E condicionar os meus horários. Eu tenho uma agenda ali agora que é assim, eu respeito o meu horário, que eu tenho que sair durante a semana, o meu horário máximo de sair agora é até às 7. Por quê? Porque antes eu estava saindo muito tarde e eu estava perdendo a minha qualidade de vida. E quando você tá focado no trabalho e você perde a sua qualidade de vida, você perde o amor pelo seu trabalho. Verdade. E eu Concordo. não quero jamais perder o amor pelo meu trabalho. Então eu quero trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Muito bom. Não, eu quero viver para trabalhar. Então eu fui adaptando isso, que tem me ajudado imenso. E tenho os meus dias de folga. É claro que se tiver alguma cliente que é alguma ocasião especial, eu vou Sim. no meu dia de folga e atendo ela. Mas no caso de uma ocasião especial, mas se é uma cliente que ela pode ir no meu dia Esperar. normal, Sim. não Dá é pra uma coisa esperar. urgente, eu Sim. óbvio vou marcar pro meu dia normal. Mas E- você foi aprendendo isso ao É. longo do tempo. É, né? A gente só vai gerindo. aprendendo com cabeçadas. É muito importante ter uma boa equipe por trás do seu financeiro, que é um bom contabilista para Exato. cuidar dessa parte, para te orientar.
Porque eu esqueço. Gente, minha É cabeça... muita coisa, É né? muita coisa que eu tô a pensar, então eu esqueço. Aí, às vezes, o meu contabilista me manda mensagem: olha, Carelli, lembras disso? Olha, ele passa lá pra poder pegar a minha contabilidade todos os meses, porque eu não vou lembrar de mandar pra ele. Sim. Então ele já sabe, ele já chega lá, olha, vim aqui resolver. Olha, vai lá, Paulo, ele resolve, Se cercar salva a de minha bons vida. profissionais, É. né? Ter Sistemas que te um ajudam. auxílio, uma rede de apoio É, que vai te facilitar a sua vida. Você não vai ficar com aquela sobrecarga psicológica. exato. Porque é uma sobrecarga muito grande. Sim, é muita coisa, realmente. É. Empreender não é só é o que a gente fala, todo mundo olha só a parte boa, né? A gente até brincou com a Dani esses dias. Quem vê, corre, como que é a Quem vê frase? close não vê Quem corre. vê close não vê corre. Mas é isso. É uma É correria muito por trás trabalho. pra pessoa É. ver aquele 1% ali. Do seu dia, né? Não, às vezes a gente faz cabelos maravilhosos e não dá pra tirar uma foto. Exato. Porque tá tão corrido. Esquece. Quando eu lembro, a cliente já saiu. Eu não tirei foto. E eu fico assim, gente, eu não tirei foto. E agora? Como eu divulgo isso? Aí, Ah, às Deus, vezes, maravilhoso. aí, às vezes, a cliente lembra, olha, você não tirou foto, me manda foto, aí eu vou e posto. Mas não lembro. É muita coisa. É muita coisa na cabeça. Fala, tá bom, obrigado, beijinho, tchau, ficou linda. Aí depois, a foto. E foi. Então, eu futuramente quero colocar uma pessoa para me auxiliar, para ficar de me auxiliar, até para lembrar disso, lembrar de tirar uma foto, se precisar atender o telefone, Exato. alguma coisa mais, resolver, prática. Mas eu gosto mesmo de focar na cliente, fazer aquela massagem, aquele cuidado. É uma conexão que eu tenho com a cliente, que eu gosto de manter isso. Ah, já falou do conexões aí, hein? Olha, conexão, Em breve, conexões. pessoal, em breve conexões. Em breve. Ixi. Vai estar Aguardem. também, a gente vai te chamar, E com hoje, certeza. hoje você consegue gerir já tem os processos para facilitar e ajudar no seu dia a dia. Mas no começo, assim, você sentiu alguma dificuldade? Já pensou em desistir em algum momento porque tava com muita coisa para fazer ao mesmo tempo, muita correria? É assim, desistir, eu nunca pensei em desistir dos meus sonhos. Eu adiei e relutei por muito tempo. Mas desistir, eu nunca pensei em desistir. É que são coisas que a gente vai adaptando. E eu, assim, no início, eu dei muito murro em ponta de faca. É Normal. Mas a gente vai se adaptando. Vai se adaptando. A questão é você ter perseverança, saber que você não vai começar sendo a melhor do mundo, você não vai começar sendo o salão referência. Isso. Você vai começar pequeno. É degrau a degrau, né? E você tem que saber que você tem que subir degrau por degrau. Não adianta você querer pegar a escada rolante que ela não vai passar, não. Para empreendedor, a escada rolante nunca não vai. passa. Não. Todo mundo que você vê grande começou de baixo. É. Não adianta querer achar que você Começou vai olhar de a baixo. pessoa. Você tá começando agora e querer estar no patamar da pessoa que já chegou lá. Sim, Ela já passou por muita coisa É. para chegar lá. Onde Eu- você quer estar. Aí você vai ter que passar também. Eu É vejo, o processo. eu vejo, tem salões que são referências aqui em Viana hoje em dia, mas elas já têm 10 anos de história, É. 10 anos de casa aberta. Exatamente. Ou seja, elas já deram muito murro em ponta de faca para estar hoje ali grande, sendo influência. Exato. E é isso que a Empreender gente isso tem que mesmo, saber. né? Empreender é é o que a isso. gente fala. Não é da noite pro dia. Não vai ter momentos que você vai querer desistir, porque realmente é muito cansativo. É o que você falou. Perfeito que ela falou. Desistir a gente não, mas adia, né? É. A desistir gente não, também nunca porque. pensou em desistir. A gente só Não. fez exatamente isso. É. Às vezes você adia aquele sonho para um outro momento. Mas ele tá ali no seu coração, né? Você tá trabalhando em Sim. cima disso E pra... você vai ajustando para fazer acontecer. E uma coisa muito importante, que é o que eu tomo por mim. Eu tento não. É óbvio que o dinheiro é muito importante. Sim. Sem Uma ele, a gente não vai. consequência. Mas a gente trabalhar naquilo que a gente ama e fazer por amor. Por Concordo. amor, Esse por é o gostar. Não segredo. por dinheiro. Porque quando você trabalha em alguma coisa por amor, você vai se dedicar, você vai dar valor para cada conquista pequena que E você você vai ganhar vai ter. dinheiro. E Sabia? o dinheiro vai vir de É consequência. consequência. Mas Não é tem isso. como, o dinheiro acaba vindo. Só que tem muita gente que entra, que vê, por exemplo, agora tá muito famosa a rama do cabeleireiro. Tem muita gente que fala, vou pra cabeleireiro. Uhum. Faz ali, começa e desiste. Mas não é a paixão da pessoa, o coração dela não acelera por aquilo. Exatamente. E também a Tá pessoa pensando no vai, financeiro. vai pelo dinheiro. Porque, tipo assim, eu vou entrar nessa área aqui porque tá dando dinheiro.
Mas você vai querer passar tudo que aquela pessoa que você tá olhando como referência passou, pra ela porque tá vivendo, O que ela preço, tá vivendo o hoje. preço eu quero ver É. pagar o preço. As dores de cabeça, as noites sem dormir direito. Às vezes você tem que acordar super cedo pra ir pro salão e chegar lá, tomar um Outra. café, o sacode, vai. Atendimento ao cliente, direto com o cliente mesmo. Porque não é uma coisa Não fácil é uma também coisa lidar com fácil de lidar. pessoas assim. Lidar com pessoas é complicado. É extremamente complicado. Cada Você um tem que tem um saber perfil. mexer, você tem que saber o que vai falar. Muita inteligência É. emocional, a gente fala isso, né? Tem. E saber que nem tudo a gente tem que levar pro lado pessoal, a gente tem que saber separar. Verdade, Uhum. perfeito. Tem que saber separar. Porque quando a gente leva tudo ao pé da letra e tudo pro lado pessoal, a gente acaba ferindo o nosso psicológico. Exato. É verdade. Exatamente. Eu tenho que saber separar o que você vai deixar ali no seu estabelecimento, porque tem estabelecimento, dali pra dentro do salão. E você vai pra casa Isso. pra, Não levar pro de coração forma também leve, não levar tudo. pro coração, pra poder ter uma vida tranquila também. Porque se você ficar pegando os problemas, as coisas que acontecem ali no dia a dia, no atendimento com o cliente, e levar pra casa, isso aí vai Às comer vezes seu você atende um cérebro. cliente num dia que ele também não tá bem, Sim. né? E aí, às E a vezes, maioria E tá das tudo vezes- bem, às vezes a gente também não tá. E aí você não pode já levar pro coração aquele dia É. e pegar. E tem um e monte de você- gente que leva. Ai, passei no Tem. mercado, a caixa nem deu bom dia e Eu já falo, vai. quando alguém fala pra mim, você falou, às vezes ela tava com cólica, não tava num dia A bom. pessoa tá com dor, faz tá passando por um parte. problema, e É. faz parte, gente. Às Todo vezes, mundo tem problema. eu tenho clientes, por exemplo, que às vezes elas chegam, estão num bom dia, chegam e conversam, abrem. E uma coisa que eu tento respeitar muito é não ser invasivo na vida da pessoa. Verdade, você é muito Se a boa pessoa- nisso, né? é, Eu falo isso pra Bruna. Se a pessoa quiser falar, eu tô ali pra escutar. Agora, eu não vou chegar na pessoa e Ficar ficar perguntando É, da vida dela. Tem que ter um respeito. Ali eu Concordo. sou profissional, eu não sou a mãe dela pra saber da vida dela tanto quanto ela. verdade. Então a concordo. gente tem que ter esse respeito. E vai ter dia que a pessoa vai chegar, vai sentar na sua cadeira e vai contar a vida dela todinha. E vai ter dia que ela vai chegar, E ela bom tá no- dia. Você vai falar o que vai ser. É isso, pronto. É isso. Fica ali ela caladinha, você respeita. Você não vai É. ficar ali, isso, aquilo que me fala. Não, você deixa a pessoa falar contigo. Vamos Exatamente. respeitar a privacidade do A próximo. escuta, né? Ela trabalha muito a escuta. É Exatamente. exatamente isso, perfeito. É. A Bruna fala, né? Eu amo na Carelli, lá é tão tranquilo, É. é muito gostoso, relaxante. E a Bruna também é bem quietinha. Eu também sou Aí tem dia que quietinha. ela tá mais falante, mas raramente, né? Muito Mas- raro. Não, Eu sou mais perfeito. quietinha, então eu fico num lugar mais tranquilinha. É, Eu gosto perfeito. de ir em lugar que a pessoa que tá me entendendo também conversa assim, sabe? Na moral, Sim, não é. fica me entrevistando. Até o porque- Uber, né? Quando a gente é, pega, a Bruna tem fala, Uber que a "Nossa, gente pega que vai entrevistando vocês e fala, meu Deus do céu. Eu, só- se eu vou num lugar e a pessoa fica me perguntando muito da minha vida, eu fico ansiosa. É, Eu tenho ansiedade. Eu fico tô ansiosa, passando por eu uma fico assim, entrevista? Meu Deus, que isso? Isso é uma Tá entrevista, uma acontecendo, né? análise? É o quê? É assim mesmo. mas é interessante você saber analisar também, né, o cliente. Sim. Tem gente que quer falar E e tem gente que não. Então você já começa a conhecer um pouco mais do perfil daquela Acho que pessoa. lidar com pessoas é sobre É isso. isso. É A- entender pessoas. Saber até que ponto você pode ir naquele momento. Isso. Então, você tá ali com a pessoa, você sabe que a pessoa tá mais aberta ou que ela tá mais fechada naquele dia. Você já conhece, O por perfil exemplo. também dela, né? Se você já conhece a pessoa há mais tempo, você tá vendo que ela tá num dia muito ruim. É saber lidar com as pessoas, Cada no um geral. Respeito. é uma tratativa. É uma palavra só, respeito. Perfeito. Se você respeita, você é respeitado. Simples. Todas as áreas da vida. Concordo, 100%. Não é só na área da Carelli. O que mais você tem de pergunta aí? Falando aqui em Portugal. O que mais te surpreende? O que mais te surpreendeu? A gente que veio do Brasil, a gente vê tantas coisas maravilhosas aqui, né? É. E a gente fica radiante. O que mais te surpreendeu aqui em Portugal? O que mais você tirou de lição, assim, pra vida mesmo? Assim. O que eu mais tirei de lição pra vida foi aprender a respeitar o espaço pessoal da pessoa. Porque no Brasil nós temos isso, mas já é nosso, de chegar, às vezes a gente nem liga pra poder avisar que vai na casa da pessoa, só vai chegando. Verdade. É cultural. E isso eu aprendi aqui, que você tem que ligar antes e respeitar, e saber, olha, posso ir? Ou então esperar a pessoa te fazer o convite. Isso é uma Exato. coisa que eu aprendi aqui e que eu acho até bacana pra caramba, porque às vezes você não tá num bom dia pra receber a pessoa, ou você não tá Uhum. preparado e a pessoa vai chegando na sua casa e Ou às você vezes fica você não meio assim. gosta também de receber pessoas em casa é um lugar tão. A gente aprendeu muito isso também, né?
No Brasil a gente fazia muita festa, recebia muito. Aqui a gente nunca Mas, faz isso. Mas a gente morava em condomínio e a gente falou, a melhor coisa que a gente fez foi morar em condomínio, porque ninguém pode chegar na nossa casa do nada. Tem que passar pela É portaria, verdade. É bom. chegar lá tocando interfone e falar assim, "Ih, não tá. Verdade. Fala pro porteiro, fala que não tem ninguém cá. Olha Então, contando nossos segredos aí, ó. Nossos amigos agora. Já tô contando segredo. Tomara que ninguém da minha família O assista. interfone da minha casa Brincadeira. nunca funcionou. Porque quem vai na minha casa tem o meu número, Sim. me liga. Agora, a É. pessoa chegar sem avisar, sem me ligar antes, eu nem vou abrir, porque o interfone não funciona. Ela mesmo que já nem mandou ligar o interfone. Mas você vai ver o que tá cortado o cabo lá. Meteu a tesoura no cabo. Boa técnica. Não, era essa, viu? suposto o técnico ia arrumar, mas eu falei, não precisa Não arrumar não, gasta não, deixa, fica esse trem aí tocando, né? Muito bom, isso é verdade. É. A gente aprende isso aqui mesmo. A gente aprende isso. E o que mais me surpreendeu, e foi na positiva, foi a questão da segurança. Da A gente segurança. também. Isso me surpreendeu muito na positiva, porque quando eu cheguei aqui, eu lembro a primeira vez que eu vim, minha tia me pegou no aeroporto, eu chego na casa da minha tia, um muro de nem meio metro de altura, tinha o muro da casa dela. Eu olhei para aquilo, eu habituada lá no Brasil, o muro da minha casa, 3 metros de altura, com cerca Caco de elétrica, vidro, cerca elétrica. serpentina e uma cachorra brava no quintal. E mesmo assim ainda pulavam lá no quintal de vez em quando. Aí eu chego, o muro da minha tia nem meio metro de altura. E eu, gente, Tá tia, certo isso? não roubam aqui? Aí minha tia, não, aqui ninguém rouba nada. E eu, Jesus, que lugar maravilhoso. É. Cheguei no acorda- paraíso. e você acordar, principalmente nas aldeias. Eu adoro as aldeias. Sim. Eu acordava de manhã na minha tia, às vezes abria a porta, tava lá um saco de verdura, um saco de fruta. E Olha eu, que legal. olha. Aí eu falava com a minha todo tia, mundo. tia, tem aqui um saco de fruta. Ai, foi a vizinha que trouxe Os vizinhos. do Que quintal legal, né? dela. A comunidade muito unida nas É. aldeias. Nas aldeias tem muito disso. Eu acho tão fofinho, tão bonitinho. É, realmente, muito diferente, né? É diferente. Acho que né? Dá até aquele impacto quando você chega e fala, meu É, Deus. porque a gente vem de um lugar Onde onde eu é um tô? comendo o outro vivo. É. Pois. E aqui vê esse murinho que dá pra você passar assim, passa a perna por cima e entra. A gente fica chocado. A gente segurança também também ficou. foi o que mais pegou pra gente, que a gente se sentir tranquila e segura de andar aqui na rua e de mexer no celular. E eu acho que foi o que Eu mais. ando na rua, eu mexo no celular, eu tô trabalhando, a porta do meu salão não tá Nossa, trancada, verdade. eu não tenho que estar com a porta do meu salão trancada. Isso é muito fixe. É. Outra gente que é mulher, tá andando sozinha na rua e não ouviu uma buzinada, um fio-fio, uma brincadeirinha. Nossa, é maravilhoso. Cara, eu acho maravilhoso. É isso. maravilhoso isso. É Verdade. maravilhoso, gratificante. A minha mãe, quando veio me visitar, ela ficou surpreendida, porque na minha cidade a gente nem tem caixa eletrônico do lado de fora. Os caixas eletrônicos ficam dentro dos bancos e você tem ali até X horas para Sim, poder ir levantar igual. o dinheiro. É. Em São Paulo é igual. Depois fecha a porta. E mesmo assim ainda é assaltado. Aí a gente estávamos no café, aí eu falei com minha mãe, aí eu falei, vou levantar dinheiro. Aí minha mãe foi comigo, fomos no caixa eletrônico, demos a volta, fomos no caixa eletrônico que ficava na rua. Minha mãe, Carelli, você vai levantar dinheiro aí, nesse escuro, porque o poste tava queimado, o poste tava com a luz apagada nesse dia. Aí eu, vou, mãe. Vai atolar usando o caixa eletrônico para o senhor numa moto. A minha mãe começou a tremer. Sim. Minha mãe Igual começou eu. a tremer e falou assim, cara, ele anda logo, vai assaltar, vai assaltar. E eu, mãe, ele tá esperando pra usar a máquina. Minha mãe, não, anda logo, anda logo, anda logo. Aí eu levantei o dinheiro, aí tô saindo, senhor, boa noite. Eu, boa noite. Saímos, aí ele foi lá usar o caixa eletrônico, e minha mãe, eu achei em que ele ia choque. roubar a gente. Eu, não, mas ele tava à espera pra usar a máquina. É outro mundo, né? Eu falei pra Bruna, a gente vivia lá preso e a gente acha que a gente é livre lá. É. Né? Eu tinha trauma também de moto. Que eu já fui assaltada. O maior medo do brasileiro é 2 homens numa moto. É 2 homens numa moto, esquece. E se andar devagar, corre. Se passar 2 vezes por você, procura a primeira casa que você encontrar, a primeira porta. É real embaixo. isso. Eu adoro, gosto muito do Brasil, A gosto gente muito da minha também. cidade, mas eu vim para Portugal pela qualidade de vida. É, Que foi o que me Segurança qualidade de conquistou. absurda, né?
Porque tem muito mito igual. Tem muita gente que acha que vai vir pra cá vai ficar rico. Não vai ficar rico, gente. Você não vai ficar rico, não. Mas você vai ter uma qualidade de vida excelente. Melhor do que de rico, né? E um poder aquisitivo, o que você consegue ter coisas que lá você não teria com tanta facilidade. Então, Verdade. Poder essa é a de compra diferença. também. O poder de compra é melhor. Você tem ali a qualidade de poder sair, igual agora no verão. 10 horas da noite, o sol tá indo embora. 9h30, 10 horas. Você tá ali, você tem imenso tempo para poder aproveitar o resto do dia. Verdade, o dia rende muito, bom. né? É muito gostoso. É muito bom. E muito doido também, porque às vezes a gente tá trabalhando aqui focada no computador. Nem e aí vê a hora gente passar, presta porque- atenção quando já escureceu. E aí você vai ver escureceu às 10 horas da noite, 10h30, que você toma consciência. Você perde meu um pouco, Deus! né, a noção do O que eu tempo. vou fazer nesse pouco tempo que eu tenho agora? Acabou o dia. Tomar banho e dormir. Meu Deus. Tomar banho e dormir. É isso. Por isso tem que pôr lixo, pular as horas. Eu vou trabalhar só até X horas. Verdade. senão Colocar você até vai pra despertar embora. o celular, porque senão você vai embora, você fica ali. Se a gente vê a luz do dia, a gente vai embora. Agora no Exatamente. inverno também, 5 horas já tá escuro. Já tá escuro. No inverno, 5 horas. Isso é muito doido, né? É muito. Por isso que eu gosto do verão, mesmo com esse calor absurdo. Eu acho que o dia é mais. Eu não gosto muito do verão. Eu prefiro. Mas aí eu acho que a gente vai desabituando do calor. Porque no Brasil a gente aguentava calor de temperatura mais alta. Uhum. Aqui dá 30 graus, a gente tá morrendo. É verdade que aqui o calor é pior que lá mesmo. Você Comparando acha que assim. é o pior do Brasil? Eu acho. Não, comparando- acho que dependendo do lugar. Depende do lugar. É que você não viveu lá em Valadares. A cidade da minha mãe lá, que é lá onde Judas perdeu as botas, no interior da Bahia, Lá é quente também. lá é Nossa. quente. Eu falei, mãe, aqui é mais quente. Aqui consegue ser mais quente do que aí. Aqui é Eu acho que é calor. por causa do falta do hábito mesmo, porque a gente passa um período de inverno muito bruto, grande. é. Depois, quando vem o sol, ele vem com tudo. Ele não vem falando oi, não. Não. Ele já chega, oi! Já chega Arrebentando. arrombando sua porta. É, Eu cheguei. Aí não dá pra você adaptar. E lá não, lá a gente tem as chuvas de verão, que dá uma acalmada Vai na te preparando, temperatura, né? uma arrefecida. verdade. Exatamente. Aqui não, já quando vai ver, já tá um sol de 40 graus na cabeça. Pronto, e aí vamos puxando pro nosso finzinho. Tem mais uma pergunta aqui para encerrar o nosso episódio. Que é um hábito português que você adotou no seu dia a dia. Que é a Carelli, não sei se vocês separaram, mas ela já fala bastante termo Você é português. casada com português, não é? E ela usa bastante termo português já. Então ela fala arrefecer, ela não fala resfriar. Ela não fala resfriar. Esfriar. Arrefecer o tempo é que tá esfriando o tempo. Entendeu? Ela já tá Ela já usa em outro vários nível termos. né? Mas eu ainda não perdi 100% o sotaque mineiro, não. Não, ainda tá aqui, lá uai. ainda, Aqui. Eu, Aqui, sou, uai. eu falo Aqui, uai. eu falo português demais pros mineiros e mineiro demais pros portugueses. Verdade. Tá ali, né? Fica no meio termo. Mas hábito... Tá tomando muito cafezinho? Não posso tomar muito café. Você Ah. acredita? Eu adoro café, mas eu não posso tomar. Eu peguei esse hábito A Bruna português. Eu pegou? tomo um cafezinho depois do almoço. Toma. Sempre. Eu só tomo um cafezinho de manhã e pronto, não tomo mais. Eu também, só tomo de manhã. Não sou muito chegada. Agora a Bruna toma uma... Eu tomo um cafezinho. Eu costumei tomar um cafezinho. E falavam isso pra mim, não acreditava. Quando você começa a tomar café sem açúcar, e você passa a gostar mesmo de café. Porque com açúcar você não Eu sente. só tomo sem açúcar. Café, chá, tudo sem açúcar. Então, depois que eu passei a tomar sem açúcar, eu falei, agora sim, eu acho que eu gosto de café. Eu tomo cafezinho durante o dia, depois do almoço tem o cafezinho de lei. Acho que foi o hábito que eu adotei depois que eu... Já tá mais português do que eu. Foi o hábito que eu 3 adotei anos depois aqui, vai dar 3 anos, já tá assim, É. já. Eu não sei dizer. Além desses trejeitos na fala, eu não sei dizer. Você aprendeu porque- bastante o português, né? Acho que Porque assim, eu não sou friorenta, não tenho medo do vento, então E eles são. Eles são, É. né? Bateu um ventinho, pum, casaquinha. e proteger a garganta pra não ficar constipado. Tudo eles ficam constipados. O ventinho, ele já... O vento, a Eu água falei, nossa, fria, tudo. Vocês não. que tinha que estar mais habituado, que aqui venta muito, aqui é mais frio, né? Eles Verdade. não. E a gente é difícil a gente ficar resiste doente, né? mais, A gente é. tem brasileiro, né? É tanta bactéria, tanta coisa lá, minha filha, que a gente vem preparado pra tudo. Resiste a tudo, nada. É sol, Nada pode chega nevar aqui. amanhã que a gente tá, opa, vambora.
Né? A gente tá pronto pra tudo. Nada É chega verdade. aqui. É verdade. Mas eu acho que é mais assim, porque nós mesmos não conseguimos perceber o que a gente muda no nosso hábito. É É verdade. mais as pessoas de fora falar. Que vai falar, Vão nossa, dizer, mas tá olha, você diferente. tá fazendo isso, você não fazia antes. Isso. A gente é nem verdade. percebe, né? Essa autoanálise a gente não faz. É. É muito difícil. Pois. Então tá, eu vou pedir pra você deixar um recadinho As pra quem redes quer sociais. empreender, um convite pra quem quer ir conhecer o seu salão, o seu trabalho, suas redes sociais. O momento é seu, fica à vontade. Então, gente, olha, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, pode ir na minha rede social, que é o Carelli Oliveira, Salão de Beleza. Esteja à vontade, tem lá alguns trabalhos. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato por mensagem, por WhatsApp. Esteja sempre à vontade. Tem nossa agenda virtual lá que você pode estar fazendo seu agendamento. E o meu salão fica em Santa Maria Maior, perto da. Tem a junta de freguesia, que fica ali pertinho da junta de freguesia. E é um espaço muito acolhedor. Espero que vocês vão lá um dia para me visitar. Vão Estejam sim, sempre à com vontade. certeza. E a dica que eu dou para quem quer empreender: seja persistente e seja pé no chão. Confia no que você vai fazer e tenha sempre o pé no chão. Tá bem? Que você vai dar certo, vai dar certo. Muito sempre. bom. E a rede social da Carelli? É, Oliveira Oliveira Carelli. Oliveira arroba Carelli. Oliveira Carelli. Pronto, Aí, é esse tá o bem? Instagram. Segue lá, que Segue agora lá ela no tá, Instagram. ela tá lá mais ativa. Começando a publicar lá as coisas, mas eu vou publicar mais coisas, eu prometo. Então, vamos lá dar esse incentivo, cobrar ela, fazer, Cadê o post de hoje? cadê o post? Cadê a explicação do colorimetria que você falou que ia dar no, no Viana Pode? Gostei, muito bom. Ah, eu tenho que Interessante. reunir com as meninas aqui, bolar umas estratégias Muito bom de essa. marketing lá. Vamos, Vou ter que bora. recorrer ao Fechou. BK Digital, porque Boa. o K Tamo sozinho junto. tá meio lento. Tem que fazer essa junção aí pra dar uma guinada. Muito bom. Então tá É bom, a gente quer verdade. agradecer a sua participação aqui. Obrigada, Foi um de bate-papo muito coração. bom. Muito obrigada eu por esse espaço. Obrigado por com ser vocês. patrocinadora também. Do né? Viana Tá sempre Pode. incentivando a gente. É, no Claro. Via. acreditando e Não. apoiando os projetos. Muito Você é uma pessoa obrigada. incrível. Sim, como eu comecei, eu também gosto que as pessoas realizem seus sonhos. E Sim. eu vejo que vocês gostam mesmo disso, vocês fazem isso com amor e com carinho. E é muito fixe, tá? É, É muito muito obrigada, bom né? participar e estar aqui com vocês, esse pedacinho. Que bom, a gente fica muito feliz. Também, E é a isso, gente agradece, de pessoal. coração. Muito obrigada, meninas. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que tiveram aqui É. nos assistir. Aí, gente, curte, Nós- né? Segue, compartilha. A Bruna ia falar isso já, né? É, já se inscreve, curte, comenta, Segue compartilha. lá, gente. Comenta aqui, fala o que você achou desse episódio, compartilha com um amigo também pra assistir. Esse e os outros episódios aí também, tem vários episódios disponíveis pra vocês assistirem. Exato. É isso, obrigado por terem ficado até aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, Tchau, pessoal. tchau. Tchau. Tchau.